Certa vez, Crowley estava em Bariloche, fumando ópio no narguile, quando ele observou pela rua e viu uma pessoa se aproximando. Ele olhou bem e era a Madre Teresa. Ele chegou para ela e falou: "Tem bateria no seu celular? Eu queria pedir uma pizza." Escuta, isso é verdade mesmo? Cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas, interiormente, são lobos em pele de cordeiro. Saudações para vocês, meu querido, minha querida, vocês que estão colando aqui com a gente hoje, vocês estão no nosso querido podcast Pele de Cordeiro. Todos nós que estamos aqui somos pequenos monstrinhos que parecem ser muito bonitinhos por causa desta pele que nos cobre. Você que está acompanhando em vídeo é porque você é apoiador, certo? Você que está aqui agora olhando, que participa dos nossos grupos, porque tem acesso antecipado a tudo que a gente faz, vai ver a gravação sem edição, ver as palhaçadas que a gente faz por aqui, e você que está vendo gravado, tudo bem, não tem problema, pelo menos você está acompanhando, né? Tá vendo vídeo, tá vendo áudio aí com a gente, e hoje o nosso bate-papo aqui ele é muito especial, porque a gente vai falar de alguém que detém toda a minha admiração neste mundo. Vamos falar da queridíssima Pamela Colman Smith, maravilhosa, eu e o Grola adoramos, sempre citamos, usamos o baralho Rider-Waite-Smith sempre que possível. O Grola tá mostrando agora em um vídeo, o que é isso aí? É o livrão? O que é essa parada? Você tá mutado. Livro do Kaplan. Livrão do Kaplan, né? Ah, tá, olha aí que lindo. A história da Pamela. Você sabe o que eu acho mais legal da Pamela? É a assinatura. Acho a assinatura dela de uma genialidade, uma beleza estética fantástica. Mas falaremos mais disso em outro momento, porque hoje estou aqui, eu, Marcos Keller, como seu host, sempre tem um host diferente, né? Aqui no Pele de Cordeiro. Junto comigo está Rodrigo Grola, me ajudando sempre. E também temos aqui Andy Pereira, o nosso artista, nosso historiador da arte, alguém que está aqui para conversar com a gente sobre arte também. E a No final presença... das contas, de arte a gente não entende nada. Não, tá me tirando? Eu sou um artista de segunda, mas sou um artista. E junto com a gente, especialmente, está a nossa especialista local neste momento, que está participando de um trabalho monumental, uma homenagem a Pamela Colman Smith. A gente vai falar mais sobre isso ao longo do programa, que é a Marina Jordá. Seja bem-vinda, Marina. Tudo bem contigo? Tudo jóia, muito obrigada pelo convite. Boa noite para todo mundo. Fique conosco, porque depois dos recadinhos nós temos o nosso maravilhoso programa sobre alguém que merece vários programas. Vários programas sempre. Que é a nossa querida Pixie, a Pamela. Vamos lá. Recados! Salve, galera! Como é que vocês estão? Eu sou Rodrigo Grola e você está mais uma vez aqui nos recados do Pele de Cordeiro do Lupus em Fábula. E dessa vez, recados para o mês de julho. Mas antes dos recados, não esqueça de curtir, compartilhar, marcar o sininho. Se você está ouvindo no podcast, manda o link para algum amigo seu, ou fala para ele ouvir, procurar a gente lá, Lupus em Fábula no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, ou qualquer agregador de podcast que ele te quiser. E neste episódio, já que estamos falando da Pamela Colman Smith, a ilustradora por trás do grandíssimo Rider-Waite-Smith, o baralho mais conhecido de tarô do mundo, a Oficina Palimpsestos, tá aqui com a gente. Dá uma olhada em catarse.me/Pamela e você vai conhecer o novo projeto da editora. Pamela Colman Smith, a artista que atravessou o tempo. Esse projeto inclui 2 livros. O primeiro deles, Pamela Colman Smith, artista feminista e mística, uma tradução inédita no Brasil de um livro da Elizabeth O'Connor. O segundo não é nem inédito no Brasil, é realmente inédito, porque é um livro que foi organizado pela Marina, que está aqui no programa, e pelo Rogério Bettoni, da Palimpsestos, que é o Pamela Colman Smith Obra Reunida, que é mais um daqueles livrões desse tamanho que todo mundo gosta, dessa vez contendo grande parte da obra, ou quase toda a obra da Pamela. E esse projeto ainda vai contar com um tarô, não é o tarô Rider-Waite-Smith, é um outro tarô, com os arcanos maiores, baseados com detalhes, né? São detalhes da obra da Pamela aplicados a um novo baralho de 22 lâminas de arcanos maiores. Fora isso, esse projeto ainda tem um mundo de recompensas, que vão de toalha para você tirar o tarô, até marcadores em metal, marcadores de página em metal com obras da Pamela,
caixa com arte, de artes com obras da Pamela, marcadores, um casezinho, uma bolsinha para guardar tarô. Tem uma série de coisas muito legais que estão como recompensa nesse projeto. Então, se você for esperto, Catarse, mais uma vez, catarse.me/Pamela, esse projeto está chegando no fim, então corre lá, que é a última oportunidade de você dar uma olhada geral nessas recompensas. A Marina vai falar com mais detalhes sobre esse projeto no finalzinho do episódio, tá? Mas tem muita coisa legal, corre lá que tá sensacional. E ainda, fora tudo isso, tem uma parceria exclusiva da Oficina Palimpsestos com a Rod Studio /Lupus em Fábula. Todos os apoiadores desse projeto levam uma palestra exclusiva ao vivo comigo e com o Marcos Keller sobre tarô e cultura pop. Como a gente estuda o tarô baseado nas narrativas cinematográficas modernas. Essa palestra vai acontecer no dia 6 de agosto e é exclusiva para os apoiadores deste projeto. E tem mais uma ainda. Apoiadores do projeto da Pamela que querem fazer o Mitos Modernos vão ter o maior cupom de desconto já criado para o nosso curso. Então, se você for lá e pegar qualquer recompensa acima de R$ 99, acima da recompensa Rainha de Espadas, pode ser um dos 2 livros, pode ser os 2 livros que vêm num box maneiríssimo, pode ser o tarô, pode ser... Enfim, vocês vão ver que tem um monte de recompensas lá. Qualquer recompensa acima de R$ 99 vai ter um desconto animalesco. Vou dizer que esse desconto vai ser mais de 50% do valor do curso. Então, assim, nem os descontos que a gente já fez em jornada ou para os grupos de parceiros, etc., se compara com o desconto que você vai ter para conseguir assistir a nossa turma de setembro, certo? Apoie o projeto da Pamela, garanta um descontão no Mitos Modernos, uma palestra exclusiva, mais um monte de extras que estão lá no financiamento coletivo. Vai lá porque esse projeto é sensacional. E já que você está lá no Catarse mesmo, depois de apoiar o projeto da Pamela, dá uma olhadinha em catarse.me/LFHOD, LFHOD. A partir de R$10 por mês, 10 mangos, nem uma cerveja tá 10 paus hoje em dia, mas a partir de R$10 por mês, você nos apoia, participa do nosso grupo fechado de apoiadores, tem acesso a materiais exclusivos, assiste as gravações do programa, tem acesso aos nossos eventos com palestras, com Missa do Lobo, com não sei o que acontecem, tem acesso a uma porrada de coisas. Seja nosso apoiador e ajude a este projeto continuar seguindo em frente. E para finalizar, para você conseguir acompanhar agora este programa que ficou animal com a Marina, não esquece mais uma vez de curtir, compartilhar e comentar. Pessoal, comentário é importante. Fala aí o que você gostou, uma dúvida que você tenha que a gente possa responder depois. Cara, deixa o comentário que você quiser aí, mas comente, compartilhe, curta, porque tudo isso é importante para que o algoritmo do YouTube entenda que os nossos materiais têm relevância, ok? Muito obrigado para vocês e fiquem aí com esse baita episódio do Pele de Cordeiro. Então tá, bora que a gente tem que começar com uma história da arte aqui. A gente tem uma moça, uma senhorita, uma pessoa chamada Pamela Colman Smith, é sobre quem a gente vai conversar. Ela tem uma das obras mais copiadas na face da Terra, pique Bíblia, assim, que foi, a arte dela foi divulgada para todos os cantos, sempre copiada ou ipsis literis mesmo, no xerox, na cara dura, ou inspiração para várias outras, que é o tarô, que por muito tempo foi chamado de tarô Rider-Waite apenas, e a gente faz a militância, né, de sempre chamar de Rider-Waite-Smith, que é para colocar a Pamela. E o mais louco é que, apesar dela ter feito todas as ilustrações, todos os designs, toda a ideia, lógico que o direcionamento foi com base nos conhecimentos da Golden Dawn, conhecimento do Arthur White e por aí vai, mas ela fez o trampo e ela foi esquecida por muito tempo. A gente começa a citar ela como autora, como participante, recentemente. E a gente está aqui para falar um pouquinho sobre a presença dela. Quero chamar o meu autor de tarô local, que é o senhor Rodrigo Grola, para falar: Grola, quando foi que você olhou para a Pamela e falou assim, essa mina aqui é muito especial? Cara, analisando que o meu primeiro deck de tarô oficial é um Rider-Waite-Smith, eu acho que não tem como afastar o meu estudo dentro do tarô do trabalho dela. Talvez na época eu nem
tivesse dado talvez não, muito provavelmente na época eu nem tenha dado tanta atenção nem a ela, mas também nem ao White, né? Para mim era só, esse tarô é mais legal porque ele tem os arcanos menores desenhados. Mas, assim, conscientemente, quando eu começo a entender a ação dela no tarô, a atuação dela dentro do tarô, é quando eu começo a reparar que todos os outros tarôs eram basicamente iguais àquele. Eram cópias dela, né? Ela que atenua a maluquice e que o White queria colocar nas cartas também, que uma hora a gente vai conversar sobre isso hoje aqui. A carta, ela só é atemporal porque ela pôs a mão. Ela só é facilmente compreensível a todo momento hoje pra gente porque ela pôs a mão. Tô falando bobeira, Grola? Não, cara, eu acho que existe uma talvez a caminhada do esoterismo ocidental pós-Golden Dawn, que inevitavelmente ali meio que se divide, passando por Telemaque, que muita gente esquece que o Crowley, muita coisa que o Crowley coloca no material dele também é da Golden Dawn, com algumas modificações pessoais, mas a gente tem aí duas grandes ordens, que é a Golden Dawn, que mesmo, tinha mais, a gente tem a Rosa Cruz também, e a Teosofia, mas assim, são talvez 4 vias principais aí do esoterismo ocidental, Telemaque e as ordens oriundas da GD são as que mais utilizam tarô, né? E a obra dela é que ficou mais marcante, mais popularizou, tanto pelas sequências aí da Golden Dawn, quanto para o mercado em si, né? Porque até então, um 4 de moedas era 4 moedas. Era 4 bolinhas, 4 bolinhas. Nem moeda era que você não conseguia identificar direito, era 4 bolinhas. Um 9 de bastões era 9 pedaços de pau. 9 pedaços de pau. Era isso que se tinha. E a partir dali, não mais. Eu quero puxar o Andy também, o Anderson que tá aqui com a gente, que é justamente para falar sobre essa questão da arte, cara. Porque a arte sai de moda, traço sai de moda. Basta vocês olharem aí qualquer pôster ou revista em quadrinho que você tenha da Image Comics dos anos 90. Você não consegue olhar para aquilo hoje e achar aquilo bonito. Você vê uma capa do Spawn, você olha e você fala assim, pô, bacana, né? Mas que bom que passou. Agora, eu olho pro Rider-Waite-Smith e ele é incrível, ele é atemporal. Você olha pro Marcélia e você tem um carinho, você fala, nossa, que lindo, né? Deixa lá guardado. Agora, o White-Smith, ele tem uma coisa de uma atemporalidade. É coerente isso com a tua percepção, Andy? Sim. É sim, porque pela visão que eu tenho, pelo menos, né, ela pegou assim o que havia de melhor, de mais límpido dentro do Art Nouveau, que era o estilo que ela usava, né, para poder fazer as ilustrações e tudo mais, e colocou do jeito mais sutil ali. Existe, a gente consegue perceber, mas ela não superlotou a carta, digamos assim, né, de elementos em Art Nouveau. Ela não fazia aquelas ilustrações de cartazes do Musha, por exemplo. Então, tem aquela sutileza do traço, ao mesmo tempo em que, como o Art Nouveau, como disse muito bem, diga-se de passagem, o Caio-san, naquele shortzinho do YouTube, o Art Nouveau bebeu muito lá no ukiyo-e dos japoneses, né? A litografia e tudo mais. Então, aquele traço límpido também se deve muito a isso. Eu acho que assim, ela pegou o que havia de melhor, juntou num canto só, ilustrou as cartas e assim, é referência até hoje, né? Tanto é que a gente vê republicado ou refeito, reeditado, tem inspiração direta no trabalho dela. Exatamente. E, pasmem, foi esquecida por muito tempo e por muita gente. Essa questão de lembrar que o tarô tem o nome dela, que o Rider-Waite-Smith tem esse Smith, ele começou agora, no início do século XXI. Isso não acontecia nem no século XX, que estava aqui atrás. Marina, você que está aqui com a gente, que está preparando aí, está no forninho, uma obra incrível que a gente vai conversar sobre. Essas colocações que a gente acabou de falar com a Pamela, sobre a Pamela, ela faz sentido dentro da pesquisa que você está levantando, porque você também está fazendo todo um trampo de pesquisa histórica, simbólica, né? E a gente, quando está num rolê mais do esoterismo, tem que tomar bastante cuidado, porque às vezes a gente pega aquela linha só da narrativa, né, ou da história a ser contada, que nem sempre tem um fundamento histórico, factual e material. Então eu queria saber de você se o que a gente está falando aqui faz sentido, e começar com uma pergunta fácil para você, que é: quem foi Pamela Colman-Smith? Calma, mas ainda tem outra coisa. Marina, antes de começar,
Faz aquilo que hoje o pessoal já conhece, porque já participou, mas faz aquilo que a gente sempre gosta. Dá a carteirada. Assim, mete a carteirada. Eu sei o que eu tô falando, dá a carteirada. Quem é a Marina? Nossa, isso é tão não eu, vou tentar. Entendo, Marina. Quem é Pamela Colman Smith? É muito fácil e é muito difícil falar sobre essa. Não, Marina, primeiro fala quem é a Marina. Fala quem é. Olha quem é a Marina? Eu? Ele quer a carteirada, Toma aqui meu diploma na sua cara. É assim que funciona. A gente dá carteirada. Sou formado em fulano de tal, fiz não sei o quê, conheço não sei quem. Se alguém comentar o contrário nos comentários, já fica aí toda a carteirada para calar a boca. É assim que funciona. Boa noite, meu nome é Marina, eu sou a coordenadora do projeto que entrou no ar agora, da Pamela Colman Smith. Sou da Oficina Palimpsestos, que é a editora que está lançando esses 2 grandes livros sobre a Pamela. E eu sou formada em jornalismo, fiz cinema. Meu maior interesse sempre foi em arte. Eu gostaria muito de ter feito belas artes e sempre tive muito rodeada de amigos artistas, família também, e o lúdico que a arte nos traz sempre me interessou demais. Eu acho que foi por isso que eu acabei indo pelo caminho do cinema também, e eu sempre gostei muito de escrever, então acabei indo para o jornalismo também. Eu sou dessas pessoas que faz de tudo e não faz nada bem. Esse sou eu, hein? Eu falo que eu sou um pato. Faço tudo com minha boca. Eu, assim, até recentemente eu achava isso ruim, e eu comecei a me identificar muito com a Pamela e passei a achar isso uma coisa boa, assim, esse múltiplo interesse em tudo, em querer fazer tudo e ter vontade de mudar as coisas, de fazer algo novo, de ir atrás e aprender. Ela tinha muito isso. Falando um pouquinho sobre ela, a Pamela, ela era uma artista, mas ela não era só uma artista. Ela foi escritora, ela foi poeta, ela foi editora, ela foi cenógrafa, figurinista de teatro, feminista, né? Ela foi muito atuante no movimento sufragista. Então, foi uma grande mulher, assim, acredito que não tem nada de bom que ela não fazia. E acho que vocês apontaram muito bem, assim, falando sobre a arte dela, é exatamente isso. Ela gostava muito de arte japonesa. Hoje em dia, alguns dos maiores colecionadores de arte da Pamela são japoneses, inclusive. E ela gostava muito de arte nouveau, ela bebeu muito nessa água, assim, o japonismo e a arte nouveau. Ela tinha algo muito forte, assim, de simbolismo também, impressionismo, e é uma grande artista modernista, assim. Perfeito. Acho que é legal a gente dar essa levantada também, e eu não sabia sobre o rolê dela ter curtido tanto a arte japonesa, apesar de fazer todo sentido, né? Porque faz todo sentido. Na técnica, na leveza. O kimono do louco, né? Que a gente já conversou sobre isso, que a carta do louco, ele tem uma roupa solta, né? Que é semelhante a um kimono também. Isso é muito bacana. Eu acho que tem um ponto aqui que a Marina levantou que é muito interessante e é importante a gente dar uma sublinhada. A Pamela, ela ficou escondida, ela ficou esquecida por muito tempo como artista. E o que era muito comum, porque na época os artistas ficavam escondidos também. Se você publicava algo com alguém, o mais importante era quem escreveu, o nome do cara que fez contigo, e já assumia muitas vezes o nome do artista. Esse negócio da direito autoral é algo muito recente. Abraço Marcelo de Souza, que recentemente começou a fazer isso também nos quadrinhos. Aquele abraço, Maurício, muito bom. Né? Maurício, você chama de Marcelo? Maurício de Souza, aquele abraço, que faz essa parada. Tem um outro detalhe, que eu acho que é embaçado. O fato dela ser uma mina é um ponto que a gente tem que levantar. A Pamela, ela tinha mais dificuldade nesse sentido, porque ela era uma mulher. E além de ser mulher,
Quero levantar que ela era não branca, né? Ela tem o pai era, acho que o pai que era jamaicano e a mãe era londrina ou alguma coisa. Se eu não estou enganado, os dois eram americanos, não é, Marina? Dos Os americanos? dois eram americanos. Ah, tá. Então tá Pais bom. Porque americanos. eu me lembro que ele passa um tempo na Jamaica. Ela passa um tempo na Jamaica. Por isso que eu tava puxando essa questão. Ela né? mora um tempo na Jamaica. Essa é uma discussão bem longa até, mas muito legal A gente pode puxar. Mas ela não era uma mina branca padrão clássico europeu e pau. É uma leitura que a gente costuma fazer. O que já priva muito, né, ela de ter determinados acessos e de ser lembrado historicamente também, muitas vezes, né? E além de ter participado de movimentos sufragistas e tal. Então é legal a gente estar levantando essas características. Eu queria conversar contigo, Grola, o que você manja sobre essa questão do direito de autor, né? Que é algo que a gente sempre falou muito, né? Como ela assumiu, assim, historicamente falando. Hoje, falando de hoje existem algumas questões. É o seguinte, quando você, como ilustrador, artista, enfim, eu vou falar especificamente dos ilustradores, tá? Porque os designers é o seguinte, se você é designer, você faz um projeto gráfico, você não tem direito a porra nenhuma. Assim, se dê graças a Deus se alguém colocar teu nome nos créditos, porque tem muitas editoras que nem isso fazem. Como ilustrador hoje, tem uma série de questões contratuais, de como você estabelece o teu contrato com o editor, certo? Normalmente, que é a mesma forma como a Pamela trabalhou para o White, se trabalha muito com commissions. Ou seja, você ganha pela arte, você vende a arte para aquele para o comprador, para o contratante, de forma que ele tem o direito sobre o uso dela. Até tem para quem gosta de jogos, tem um jogo muito legal de tabuleiro chamado The Gallerist, que ele mostra um pouco disso, certo? Você descobre artistas como galerista, e aí você contrata esse cara pagando 10 mangos por uma commission. E aí você compra essa commission, que você nem recebeu ainda, ele vai desenvolver para você, ao mesmo tempo você começa a investir no nome desse artista. E aí você comprou aquela commission por 10 pau, e normalmente quando esse cara já começa a se destacar, essa obra já vale muito mais, mas você já pagou por ela, certo? Então hoje, a questão é, para você trabalhar com editor, normalmente você trabalha com comissão. Você vende a arte para aquela editora. Lembrando que aí crédito não é opcional, tá? O teu crédito aparecer no livro, em qualquer que seja, é obrigatório. Ela tem que mostrar, por mais que você tenha vendido a obra, o teu nome tem que aparecer ali. Por outro lado, você pode ter contratos também que envolvam direitos autorais, tá? Então, assim, você também passa a ser ou acreditado como ilustrador ou como coautor da obra, e você recebe por impressões subsequentes, tá? Se bem que até onde eu sei, não é incomum que numa nova impressão, numa nova tiragem, você discute novamente. O autor obrigatoriamente tem que receber o DA novamente, mas até onde eu sei, recentemente algumas editoras, o ilustrador pode, por contrato, o ilustrador pode receber também, porque às vezes ele vende essa commission, ele vende essa arte. Muitas vezes hoje o que acontece é que o ilustrador não vende a arte, ele vende o direito de utilização, e aí se esta editora quiser reimprimir uma nova tiragem, ele tem que receber novamente. Então hoje existe uma questão contratual muito forte. E quando você fala de hoje, você fala de 20 anos para cá, né? E olha lá. Não, desde a década... Existe uma lenda que uma grande editora, que já meio que não existe mais, ainda existe, mas tá daquele jeito, desde a década de 80, tinha um departamento e uma reserva de caixa para processos de direitos autorais de ilustradores e fotógrafos, certo? Porque fotografia vale a mesma regra. Então eles já tinham caixa, porque, cara, como eles faziam, a demanda deles de revistas era muito grande, inevitavelmente eles esqueciam os créditos. E revista é pior, porque você tem que botar o crédito pequenininho do lado da imagem. Então, o fotógrafo, o ilustrador, ficava de olho, porque se esquecesse o nome dele naquela imagem, ele ia lá e processinho, certo? Então, assim, não é, pelo menos dentro da década de 80, é assim, entendeu? Agora, hoje existe uma variação muito grande em termos de contrato. O ilustrador normalmente não vende, ele vende só os direitos de uso, e por direitos de uso já é específico. Olha, estou te vendendo essa ilustração para um livro, e as publicações o marketing dele, ou para a mídia social, ou para um vídeo, ou para X ou para Y. Está tudo estabelecido no contrato. Qualquer uso fora disso, não está. Processo. Beleza, o contrato é legal. Para uma tiragem. Preciso fazer outra tiragem? Ou já está especificado. Se houver outra tiragem, esse cara recebe X de valor novamente.
Por quê? Porque a venda é por direito de uso e os originais continuam com o ilustrador. Agora, até onde eu sei, não sei se esse foi o caso da Pamela. Eu acredito que a Pamela tem, inclusive, vendido os originais para o White. Eu não sei, foi isso, Marina? Os originais eu para a acho que Pamela? não, Tem informação porque... sobre esse processo? Então, a gente não sabe exatamente como ela fez, mas ela prometeu algumas cópias para um galerista, alguns para um galerista. Então, eu sei que pelo menos não foram todas que ela vendeu os originais para ele. Eu acredito que não. Porque ela ganhou um valor assim que... Bom, primeiro que ela não sabia que ia emplacar tanto, né? Você tinha esse detalhe também, porque a prensa ainda era uma tecnologia... Já tinha sido utilizado, mas para a carta, para esse tipo de coisa, a impressão ela ainda ocorria tinha algum sucesso, mas você nunca sabia se ia dar ou não, né? Esse era o processo que a gente tinha nessa época. E então eu sei que ela fez por um preço muito barato. Eu tenho anotado em algum lugar aqui, mas era assim, uma coisa irrisória. Você lembra, Marina? Eu não lembro o valor, mas ela fala que foi uma mixaria. Eu acredito que ela não tinha consciência do trabalho que ela ia ter, da quantidade de trabalho que ela ia ter e um tempo tão curto para fazer, né? Então, assim, ela foi atropelada por esse trabalho e era muita coisa. E ela escreve cartas dizendo que ganhou quase nada para fazer. Que o trabalho não compensa, né? Porque, gente, são 78 cartas, tá, cara? São 78 painéis diferentes. É aquela coisa de hoje em dia, pegou um trabalho, xinga muito no Twitter, não tô dando conta, o pessoal tá pressionando, não tô ganhando nada, o que eu faço com isso? É isso, né? Eu dei uma olhada aqui na minha anotação, não tem anotado quanto ela ganhou, tem o quanto foi vendido, que era vendido por 6 shillings, o primeiro deck? O deck. Mas, Marina, voltando um pouco, como é que é a história da infância da Pamela? A Pamela, o pai dela viajava muito, assim, viajava pelo mundo e levava ela e a mãe junto. Então, aos 3 meses de idade, ela já sai da Inglaterra e vai para os Estados Unidos, volta para a Inglaterra, foi para a Jamaica e passa uma parte boa da infância e da adolescência dela na Jamaica. Isso é muito louco, porque vai influenciar bastante. Inclusive, ela tem livros ilustrados sobre contos, né, sobre lendas que são de origem africana, né, de origem tido como origem negra. Tem o Anansi Stories, se eu não me engano. Anansi Stories. O Anansi Stories está em um dos nossos livros, inclusive. A gente tá traduzindo ele, o que é muito, muito maluco, assim, porque o Anansi Stories ele não é o inglês certinho, né? Ele é o inglês, o dialeto jamaicano. Então, é uma língua muito mais delicada de se trabalhar, de se traduzir, assim. E a gente precisou pensar muito nesse aspecto, sabe? Quando a gente convidou a tradutora para fazer e tal. Mas, assim, foi uma das maiores influências que a Pamela teve na vida dela, foi essa parte da vida dela que ela morou na Jamaica, que foi com o folclore jamaicano, né? Ouvindo as histórias para dormir. E aí ela resolve carregar isso com ela e apresentar para o público europeu e americano, que ficavam assim, que exótico. Então ela pega essas histórias, ela não só faz o livro, né, o Anansi Stories e o Tintim também, como ela começa a se apresentar. Então ela faz apresentações, ela faz pequenos bonequinhos e faz essas apresentações meio teatrais, meio teatrinho de bonecos. E isso já na Inglaterra? Cantado. Isso já foi na Inglaterra? Ela não teve produção na Jamaica, né? Não, na Jamaica não. Ela sai de lá muito cedo, assim, ela vai estudar arte aos 15 anos de idade, e aí é a partir daí que ela começa a produzir mais. Exato, a gente está falando aqui do fim do século XIX, né? Início do século XX. Esse é o momento que a gente está tratando, né? Não tem Primeira Guerra Mundial ainda. 1880, por aí, né? Não teve isso, a Europa ainda estava vivendo uma Belle Époque ainda, de certa forma, às custas das colônias, obviamente, mas ela estava vivendo um momento de grandeza. E se você tivesse cidadania britânica, o mundo era teu, não há limite. Assim. Com cidadania britânica, você ia
de Tóquio até, sei lá, Egito, e você ia para Hong Kong, e você voltava para o Marrocos, assim, ia para a Índia, e você tinha acesso e um salvo-conduto para viajar para o planeta inteiro, porque o Sol nunca se põe no Império Britânico, né, nesse período. Então, E ela isso facilitava aproveitou muito bem os acessos, né? Perdão, ela pode fala falar. que até os 20 anos de idade dela, assim, ela viajou quase para 30 países diferentes, acho que era 25 países diferentes, em muito pouco tempo, né? Uma jovem de 20 anos ter uma carga cultural tão grande, ela soube aproveitar muito bem, ela foi uma esponja em todos os lugares em que ela esteve, assim, e ela carrega tudo para a arte dela. Então a gente vai ter a cultura jamaicana, ela pega o que interessa da arte europeia, da arte americana e também da cultura celta, porque ela vai para a Irlanda, fica completamente apaixonada e começa a contar os folclores celtas também. Ela fica muito amiga do poeta Yeats, né, que recupera vários desses contos de fadas, assim, durante um tempo. Tem um outro detalhe também, que até eu quero puxar pro Andy aqui, porque eu tenho a impressão... Deixa eu só fazer um parêntese antes, no Claro. fala da Marina, Keller, Por favor. para quem for pesquisar no Google, que isso pode confundir um pouco as pessoas, porque a Pamela fez o Tintim. Não é o belga, é o com T, é com CH, é Tintim. CH, isso. Aí você vai achar da Pamela. Então você pode fazer uma confusão. Xinxim, não o Tintim com cachorrinho. Que eu queria puxar, porque ela frequentou a escola de arte, se não me engano, foi em Nova York, né? Que ela fez, acho que o Pratt Institute. Tinha acabado de abrir a Universidade de Pratt, e ela vai para lá estudar. E ela não chega a completar o curso, chega? Ou não me lembro? Não, a mãe dela morre, e ela pouco depois de um ano não consegue terminar. Mas tem alguma questão familiar nesse impulso dela também? Porque eu estava vendo que o irmão da mãe dela já era um pintor famoso na época em Nova York. A própria mãe já escrevia e editava livros, ilustrava. E que eu acho que ela perde também um pouco a casa em Nova York, né? Com a morte da mãe, ela não tem muito o que fazer por lá, né? Aí, porque a mãe era sediada em Nova York nessa época, não era? Ou não? Eles viviam indo dos Estados Unidos para a Inglaterra. Eu não sei de como funcionava a questão de se eles tinham casa em todos os lugares, ou não sei como isso funcionava. Mas eles viajavam o tempo inteiro. Tá. Com a morte da mãe, eu não sei onde ela estava, isso eu ainda preciso descobrir, ela vai ficar com o pai. E aí? Essa é a época que ela vira nômade, né? Que ela cola com o teatro também, né? Com o pessoal da trupe. Isso. Com a Ellen Terry. A Ellen Terry meio que pega ela, coloca debaixo das asinhas, e é aí que ela vai aprender muito sobre arte mesmo, porque aí ela entra para a trupe do teatro, começa a fazer a cenografia das peças, os figurinos das peças, e começa a ilustrar essas peças. Então, que era uma forma deles venderem essas histórias também. E é muito bonito esse trabalho, é muito bonito. Que bacana, porque eu queria puxar pro Andy. Reunida também. É que eu queria perguntar pro Andy justamente uma questão envolvendo essas referências de arte, porque eu imagino que quando você fala do Pratt Institute dessa época e sobre essas questões todas, você tem um conceito de arte que ele é mais quadradinho, né? Você tem um conceito de arte que isto é arte, isto aqui não é. Ou seja, se é branco com ascensão grega, beleza, romana. Se você é branco com ascendente romano, beleza, é bem-vindo. Se você tem qualquer influência muito longe disso, não sei qual é que é. A não ser que você queira ser egípcio exótico, né? Oriental exótico, árabe exótico. Se for para trazer de outras culturas, se apropriar daquilo, colocar na sua arte para trazer como algo nosso, olha que incrível que eu sei fazer, aí pode. Tá. Mas assim, isso pôde depois de um tempo também, né? Porque na época em que as escolas de arte funcionavam, era bem fechadinho mesmo. A escola de arte que eu digo, provavelmente onde a Pamela estudou, era aquele método academicista em que você revisitava as obras antigas, a referência que tinha era de Renascença em diante, era tudo muito anatomicamente perfeito, linha perfeita, representação perfeita, as pinceladas perfeitas,
Só que aí vem 2 momentos que marcaram e romperam com isso de vez. Foi justamente a questão da Revolução Industrial, né, trazendo toda essa produção em escala, que foi o que possibilitou a Art Nouveau a crescer, porque aí... Pensa que complicado, né? A galera rica, burguesa, queria se aproveitar daquilo que estava vindo, a máquina é o futuro, vou beber dessa fonte. Porém, o que a máquina oferece é muito pobre em ornamento. O que eu faço? Eu junto as duas coisas. Então, contrato artesãos para poder juntar isso da melhor forma possível. Em luminárias, em corrimão, enfim, por aí vai, né? Que legal. Casas, que seja. Mas, assim, isso já é um rompimento. Mas quando vem a coisa da fotografia, dentro da escola de arte continuou se representando tudo como era antes. Só que quem fazia arte por conta própria, que provavelmente foi o caso da Pamela depois que a mãe dela morreu, assim, vou conhecer o mundo, vou fazer arte do jeito que eu quero. Você se liberta daquilo, assim, não vou representar, mas vou fazer do meu jeito. Porque ela tem essa postura moderna, né? Ela tem essa postura moderna, tipo assim, eu pego as referências e eu não vou fazer... Sei lá, eu não quero que você olhe para isso aqui e você veja um bagulho egípcio. Eu quero que você olhe isso aqui e você veja uma inspiração. Mas você tem que ver o meu traço. Isso já é muito moderno, não é? Sim, isso aí. É esse rompimento, assim. Você começa a deixar óbvio que aquilo ali não é para representar alguma coisa, é para se apresentar também. Então aí vem os impressionistas, que aliás é um termo que na época foi pejorativo e foi ressignificado pelos próprios impressionistas, assim, eram chamados desse jeito. Beleza, a gente é mesmo, então pode continuar falando à vontade da gente desse jeito, que marcavam muito a pintura com pincelada, porque tinha que ser muito rápido, a pintura saiu daquele meio acadêmico, daquela sala de aula engessada e foi para o lado de fora das universidades, das escolas de arte. Então, a liberdade de criar cresceu imensamente, porém, se você fazia isso, você academicamente era desconsiderado. O que eu acredito que provavelmente por isso também que a Pamela largou a academia. Faz todo sentido. Né? Você já não tinha também muitas mulheres reconhecidas na arte, né? Então, se a gente parar para pensar, hoje em dia, quem é que conta a história da arte? Ainda são os homens brancos europeus, estudiosos. Raros são os que trazem a história de outras culturas também. Olha aí, pois é. Então, assim, raros trazem de outras culturas, e mesmo assim, quando trazem, geralmente é aquela, assim, olha, essa cultura africana aqui foi que inspirou Picasso a desenhar lá os rostos cubistas dele. Então, assim, é como uma justificativa, não é como uma arte própria, sabe? Entendi. Não é pelo valor dele, né, de si. Pois é. Lembrando, a gente está falando isso tudo porque esse era o pensamento britânico, né? Enciclopédico, né? Tudo é referência para mim, né? O pensamento enciclopédico, assim. E ela, por si só, já romper isso, nossa, sensacional. Até porque ela já começa a produzir numa produção voltada para o industrial, né, Marina? Porque, assim, a grande material de ilustração dela já foi. Ela não tinha... Estava até comentando aquele dia, a gente estava falando... Pô, ela não tinha 20 anos quando ela estava ilustrando para o Yates. Tem uma coisa de sobrevivência também, né, cara? Tipo, eu preciso vender isso aqui, tem conta a pagar. Tô falando bobeira, Marina? Faz sentido esse nosso pensamento? Não, faz muito sentido, assim, ela já começa tentando sobreviver daquilo, né? Quando ela está na universidade, ela até tem um mestre que ensinou bastante coisa para ela. Uhum. Mas ela tem um espírito muito rebelde e ela não gosta de hierarquia. E isso eu acho muito legal também, assim, que ela vai encontrando problema atrás de problema em todos os lugares que ela passa, porque ela tinha um espírito muito livre. E como que uma mulher tão livre cabe dentro de uma academia com um pensamento tão fechado? Para ela devia ser muito difícil, assim. Então ela resolve sair, daí ela precisa ganhar a vida, porque aos 21 anos o pai dela morre também. Então ela muito nova. Não tem mais nada, ela não tem um apoio. Ela precisa fazer o dinheiro dela, né? Então vai ilustrando qualquer livro que aparece, vai fazendo flyers, cartazes, vai trabalhando, vai procurando trabalho, vai fazendo apresentação. Então, assim, o lugar que aceitasse ela estava lá.
E ela corre atrás de galerista, corre atrás de todo mundo para conseguir sobreviver da arte dela. Porque ela sabe da condição dela. Ela é uma mulher que é lida, e isso eu acho importante, porque um dos livros que nós estamos lançando 2 livros, né, na campanha. Um livro é uma tradução da Elizabeth Pulley O'Connor, que fala sobre a arte da Pamela, sobre esse aspecto feminista dela e místico. Então vai falar um pouco sobre a Golden Dawn, vai falar sobre o baralho, mas ele não é tão rico em material gráfico, então não tem tantas imagens. As imagens que a Elizabeth ela utiliza são mais para exemplificar o que ela está trazendo no texto dela. Não é um livro de arte no sentido de apreciação, né? Não é um livro de arte, exatamente. E, assim, como o primeiro contato que eu tive com a Pamela foi com a arte dela, e eu fiquei completamente apaixonada, embasbacada, assim, fiquei louca com ela. Eu queria que a gente lançasse algo que fosse muito rico, que tivesse, se não todas, uma grande parte do trabalho dela, porque é muito variado, você consegue ver tantas fases diferentes que eu acho que é importante que as pessoas tenham acesso a isso, porque hoje é tão difícil de encontrar que, assim, eu acho que não valeria a pena lançar um livro dela sem ter essa parte, ao menos uma parte importante, assim. E por que eu comecei a falar disso? Por que eu comecei a me perguntar mesmo? Não, a gente estava puxando justamente sobre essas questões de como que funcionava a arte dela, né, sobre a criatividade da forma como ela trabalhava, das referências que ela tinha. Era mais ou menos nessa linha que a gente estava. Acho que você tinha acrescentado alguma questão, Grola? Não, era basicamente isso. Que foi bem o que a gente essencialmente, você falou, ela é de 1878, certo? Uhum, você falou que o pai dela falece com 20, quando ela tinha 21, então... Ela tinha 21 anos. 1899. Uma moça jovem, né, tendo que se virar sozinha, viajando o mundo, né, então ganhar o pão, né, cara? Que uma coisa que impressiona em relação ao trabalho dela é que, se você olhar, que nem eu falei, esses primeiros livros do Yeats, ela ilustrou com 19 para 20 anos. Uhum. E ela já estava na Golden Dawn nessa idade? Não estava. Ela entrou na Golden Dawn em 1901. Em 1901. Então, deve ter sido por indicação do Yeats, que o Yeats era da Golden Dawn, pior que né? não. Quem foi a indicação? Ela morava com uma amiga que conhecia a galera, a Edith, cara que faz as coisas estranhas à noite, entendeu? Eu conhecia a galera, era brother da galera da Golden Dawn, que chamou ela pra ir, ela levou a Pamela, e a Pamela curtiu. E que doido, porque ela trampou, porque ela ilustrou pro Bram Stoker, que era da Golden Dawn, ela ilustrou pro Yeats, que era da Golden Dawn, ela já tava orbitando. Tanto também, né, cara? Inevitavelmente ela ia acabar na Golden Dawn. Porque a gente fica falando que os ingleses, a Inglaterra é um ovo. É um ovo. Inglaterra é um ovo. Inglaterra é menor que São Paulo, a cidade de São Paulo. É um ovo aquela porra. Tinha meia dúzia de gato maior lá dentro. Se você pintasse um guardanapo, você ia esbarrar em alguém da Golden Dawn, algum artista, porque tava cheio de boêmio naquela merda. E aí o que acontece é que, se você olhar o traço dela com, 18, 19 anos, já ilustrando o Yeats, muito maduro. Ele impressiona porque ele é muito bom. E normalmente, um jovem adolescente nessa faixa, ok, tem uns moleques que desenham demais, assim, com 13 anos, mas não tem o traço ainda amadurecido, e mesmo com 18 ainda tem que ralar, estão estudando, estão aperfeiçoando. Obviamente que o traço dela evolui. Tá? E bom para a impressão. O traço dela, nesse período, é muito bom. Geralmente as pessoas não têm, o artista nessa idade, nessa fase, ele não tem ainda uma identidade forte. Sim. Ela já tinha. Ela já tinha uma identidade muito forte. Eu lembrei que eu estava falando sobre ela ser lida como uma mulher diferente, assim, como ou birracial, ou asiática, ou negra, porque todos os registros que a gente tem dos contemporâneos são pessoas lendo ela dessa forma. Ela nunca era lida como branca, essa é a parada que a gente quer lembrar. Branca. Então, assim, eu acho que mesmo que ela não fosse uma mulher birracial, uma mulher negra, a gente precisa entender que ela era lida de tal forma. E então, tratada assim. A vida dela era mais difícil, né? É muito mais complicado
ela conseguir ter um trabalho, ela conseguir se sustentar ali, né? E aí o que ela resolve fazer? Ela vai contar as histórias dela da Jamaica. E as pessoas olham para ela, e aí tem muitos relatos disso, de pessoas que jornalistas, né, que iam assistir a peça dela e falavam no jornal, que é todo mundo desmerecendo o trabalho dela. Ninguém fala, uma mulher talentosa apresentando. Então, assim, você claramente consegue ver o sangue negro. Nossa. Então, assim, o que ela tem não é talento, é aquele sangue exótico. Uhum. Ela é lida e ela é tratada dessa forma. Então, ela sempre foi o exótico ali. Então, ela não era levada a sério, ela não era aceita onde ela estava. Jovem ainda, né? Acho que acrescentava bastante também. É surreal. Isso aqui é um traço da Pamela com 21 anos de idade. Depois, pro vídeo, eu vou ver se eu faço uma foto maior e sabe o que é fantástico, Grola? É um traço bom para impressão. O que ela tá escrevendo, Keller? Olha a influência ler. do japonismo aí. Bram Stoker. Bram Stoker? Ah, tá. Entendeu? Porque cara, também tem que lembrar que é um traço bom para impressão. Era um traço limpo para impressão. Né? Isso que é outra coisa que ajudava muito e fazia a galera ir atrás dela para ilustrar livro. Porque não dá para você ter a qualidade de impressão que a gente tem hoje, né? Com pontos finos e tal. As linhas tinham que ser diretas, as rachuras tinham que ser diretas. Você não tem como sombrear. Não tinha variação de cor. Né? Tudo era uma base da rachura e tal. Então você tem esse destaque também da arte dela. E ela tinha muita consciência, porque você vê em cada trabalho dela como ela consegue. Gente, esse. Ai, bom demais. É bom demais. Eu amo essas artes dela. Eu amo. 21 anos, cara. Completamente apaixonada. 20 anos, com 20 anos eu tava lendo mangá. Ao mesmo tempo em que ela trabalhava muito bem só com o preto, só essas figuras para os livros e tal, o trabalho dela com cores é absurdo. Você fica abismado como uma mulher tão jovem conseguia fazer um trabalho desse e não... Era aquarela isso, Marina? Oi? Era aquarela? Tem muita coisa em aquarela. Em pintura digital, no tablet. Não ia rolar naquela época. Ela estava juntando para comprar um. Comprar um iPad. Falando que o tarô ela ilustrou em aquarela, né? E se você pegar e prestar atenção na riqueza de cores e aquela delimitação perfeita, aquilo ali foi um trabalho impecável. Andy, mas é aquarela? Porque a dúvida que eu estava até conversando com a Marina ontem ela fez o tarô já em cores, que isso eu não consegui achar, ou ela fez só as linhas pretas e a orientação do uso de cores foi direto na impressão. Cara, ou ela já ilustrou? Isso é uma informação muito precisa, né? Pelo que eu consegui achar, o trabalho dela já foi feito com a cor, em aquarela, só que, claro, quando você joga para uma gráfica, para um trabalho de impressão em offset e tal, aí vira outra história, né? Você não tem como reproduzir aquilo. Limitação. Ela deve ter o original colorido e as litografias... A litografia veio só linha preta? Sim. Litografia só linha preta. Isso aí. Eu imagino que ela tenha feito primeiro só as linhas, né? Para eles poderem usar. A impressão. E depois pintar as cores. E aí a cor ela ia ter indicação para a gráfica, né? Isso aí. É porque aí a coisa é mais caótica ainda, naquela história que a gente sempre fala, Kelly, em relação a você nunca olhar para esses baralhos antigos e tentar achar simbologia na cor, porque existia limitação de pressão. Porque se ela fez só o preto e enviou para o Ryder para ele fazer as placas de litografia e posteriormente coloriu, ou se já existia uma cor, o que a gente vê impresso não são as cores que ela aplicou. Peraí que apareceu um personagem nessa fala aí que é o Ryder. Quem é o Ryder e continua? Ryder é o dono da Ryder & Son Press, ou Edito, que era o impressor. Se este cara fez isso, provavelmente os originais dela são coloridos e não tem as cores que a gente vê. E aí, em cima das cores que ela aplicou nos originais, pode existir a simbologia que a gente não consegue entender nas cartas, porque não são as mesmas cores. Exatamente. E provavelmente hoje você nem teria como resgatar, porque a aquarela ela tem uma pigmentação muito mais frágil que as outras tintas. Então, assim, hoje nem existiria mais.
você veria vestígios de cor ali, não teria como reproduzir. Deixa eu só atualizar a Marina nesse quesito também, é que sempre que a gente dá curso de tarô e o Grola, uma das coisas que a gente fala é que tem muita gente que fala sobre simbologia das cores no tarô e tal. E a gente fala pra ficar esperto com isso, porque, por exemplo, tem gente que pega o Marcelo e fala simbologia das cores. Não tinha simbologia nas cores do Marcelo. A galera tinha 3 cores pra pintar tudo no período em que o Marcelo estava saindo, quando pintava, né? Então é uma coisa póstuma. E aí a gente começar a analisar isso a partir do trabalho da Frida. Exato, que aí sim, aí a cor que ela queria é a cor que foi pro final, com certeza. E a Pamela sempre fica nesse campo cinza, né? Que a gente sabe que já tinha algum domínio de cor, porque a Inglaterra dominava o mundo, né? Então já tinha tinta de múmia. E aí você tinha um domínio de cor, mas a gente não sabe se para impressão em larga escala... A de impressão não rolava. Não rolava, né? A carta do louco é quase inteira puxada para amarelo. Sim. Mas a Pamela, ela foi... Boa parte da vida dela, ela foi colorista. Ela gostava muito desse trabalho. Então ela manja, né? Ela tem um conhecimento. Então eu tenho... Não tem como eu ter certeza, assim, mas eu imagino que ela tenha tido o dedo dela ali, porque não acho que contratariam outra pessoa tendo ela. Mão de obra barata tá ali, ele não quer ter trabalho, né? Se tem uma coisa que é clara, é que White não queria ter trabalho. Assim, isso é outra coisa que a gente vai conversar já. Possivelmente ela tinha uma referência, ou pintou com aquarela como uma referência, e nós nunca veremos essas cores originais, inclusive porque a gente nem sabe onde estão os originais, que foi uma coisa que eu e a Marina conversamos muito. Cadê os originais disso? Você tá brincando, tá? Não existe vestígio dos originais do Rider-Waite-Smith, né, do tarô? Então, a informação que as pessoas costumam divulgar, mas que não é uma informação certa, o Rider & Co., ele foi bombardeado durante a guerra. E tudo que estava lá se perdeu. Mas que chama o que a gente estava conversando é que existem essas informações das cartas, em que ela falava que ia enviar os originais para o galerista. Se isso aconteceu, os originais não estão na gráfica. Então, eles não estavam na Rider. Tem muito material da Pamela hoje em dia que está com colecionador. Colecionadores que são pessoas muito difíceis, que não querem divulgar o trabalho. Claro. Então, muito difícil a gente conseguir descobrir o que é informação real e o que é informação falsa. O que as pessoas têm, o que elas não têm, o que estão guardando, e a gente só vai descobrir quando a pessoa morrer e o neto resolver vender. Sem contar que tem um entroncamento, que ela vai mexer também com a galera ocultista, esotérica. Então é capaz de estar na mão de um colecionador do esoterismo, que ainda é 2 vezes mais silencioso, mais reservado e mais pau no cu. Com todo respeito aqui, né? Que não vai ver mesmo, assim, não vai ver mesmo. E aí que a gente tem que esperar mais ainda a morte da pessoa. Com certeza. Para que a cultura tenha a ganhar. E que é muito mais provável que esteja com ele, inclusive, né? Não com um colecionador de arte. É verdade. Eu acho uma coisa que eu acho muito interessante, assim, desse livro do Caplan, é que esse foi o primeiro livro que eu tive contato. Começou bem, hein? Da hora. Pois é. Vi muitos, assim, eu fiquei completamente apaixonada porque é um livro muito bonito, mas tem uma série de problemas, assim, não é um livro rico em informações e tal, mas o que eu queria falar dele agora, durante a pandemia, o Caplan morreu. Se ele tivesse demorado um pouco mais a lançar esse livro, tem muita coisa que a gente já não teria acesso. Porque ele tem mais de 400 imagens da Pamela, coleção particular. Ele é uma dessas pessoas. Né? Ele tem os originais? Ele tinha os originais? Ele tem originais. Que filha da puta, mano! E com quem tá isso agora que ele morreu? Comigo não é, né? A esposa dele, que agora é quem manda na US Games. Sério? Inclusive, eu preciso fazer o meia-culpa, que vou usar esse momento solene, porque eu descobri informação. Vamos lá. Que eu preciso me desculpar ao Rider e à família dele, porque eu insultei muito eles por causa do nome do tarô, até que eu descobri que o baralho, tecnicamente, ele não tem nome. Os baralhos acompanhavam o Pictorial Key, e era um tarô que vinha com o Pictorial Key.
Quem Que é deu uma o nome merda, de né? Rider White foi a US Games em 1971, quando eles compraram os direitos de publicação do baralho da filha do White. A US Games podia ter incluído o nome da Pamela nisso e não fez. Olha que safado. Então, Mas aí o que é que acontece? Peraí. E agora eu vou defender a US Games. Manda. Eu acho que eles se dão conta disso e resolvem lançar com o material que eles já têm, né? Já que tipo, eles são donos de muita coisa, eles resolvem fazer a justiça deles. Muito tempo depois, é lógico, mas colocar a Smith Waite. Perfeito. E sumir com o Ryder. E hoje em dia já estamos achando como Smith não Waite? tá, não tá, Marina. Alguns sim. Não são todos. Mas... Isso aqui é uma edição de... Tem, sei lá, mas é porque esse é o clássico. Mas se você compra o que vem, o que tem os livrinhos, eu não tô com ele aqui. Já mas começa a vir. Como é que chama? O Rogério tá falando que o Centennial eu acho que vem como... Centennial. Centennial verdinho. É que eu tenho, da US Games. Que é o meu. O original, eu tenho o Radiante, eu tenho todas as versões de pessoas que tentaram repintar o trabalho da Pamela, eu tenho. E nenhum tem o nome dela. Não, o Centennial resolve fazer esse trabalho de homenagem a ela. Eu imagino que ele foi tendo acesso a tantos trabalhos, que um dia ele falou assim... Não dá mais, né? Não dá mais para levar isso adiante, eu preciso pedir desculpas. Dos mesmos criadores de Papa se desculpando pela Joana d'Arc, né? Temos aí, 400 anos depois, temos aí... A culpa é deles, sim, Marina, não adianta passar a mão, porque foi eles que fizeram isso. Mas que a Marina falou que chega a ser uma homenagem, eu não encaro como homenagem, não, eu encaro como reparação histórica. É reparação histórica, é verdade. Você tem toda razão, é uma reparação histórica. É o verdinho, esse eu não tenho. Você tem o verdinho, Marina? Tenho. É bom. Eu não tô com ele aqui. É bom, eu não tenho esse. Oi? Ele é bom? Ele é igual esse aqui, o azulzinho? Igual? Eu acho que ele não é igual, não. Porque mas você diz que é uma reprodução do Pamela esse aqui. Eu preciso anotar aqui que eu preciso desse na minha coleção também. O Centennial é um que me interessa também. Eu te mando mensagem, a gente troca essas fofocas aí. O Centennial é um que me interessa ter particularmente, porque eu tenho um Rider White Smith bem bunda, daqueles que foi impresso, né? Qualquer canto assim. Quando eu fui comprar, pra mim não fez muito sentido. Eu falei assim, olha, tipo, um tá 200 e tantos reais. O outro tá 300 e vem com 2 livros numa box maravilhosa. Mas eu comprar só o baralho. Eu acho que isso aí... tem uma edição desse livro do Kaplan que vem com o baralho também, né? A minha edição é só o livro. Tem. Aquela edição verde, né? Eu acho que ela não vem com baralho. Mas tem uma box, que é essa box do Centennial, que vem com Pictorial Keys e um livro do Kaplan com o trabalho da Pamela. Deixa eu puxar uma pergunta para você, Marina, também, que é sobre o apelido carinhoso que a gente costuma chamar, que os íntimos costumam chamar a Pamela, que é o de Pixie. Pixie. Né? E você sabe por quê? Da onde que vem? Quem começou? Conta para mim. Eu amo essa história, assim, eu gosto muito dessa história. E fico até feliz que você perguntou. Porque recentemente, essa semana, a gente subiu um texto, um ensaio que a Gabriela, que é a tradutora que está trabalhando com a gente no livro, a gente subiu um ensaio dela para o site da Oficina Palimpsestos. E, inicialmente, ela tinha colocado assim, que os amigos chamavam, ela explica, né, o nome. Aí coloca Pixie, e Pixie, ela coloca do inglês fada. Eu falei, não, gente, a gente não pode confundir isso, porque a gente não tem uma tradução para o português. A Pixie não tem. Né? Então, a gente tem as fairies, que são as fadas, e a gente tem as pixies. As pixies, elas são... a aparência é de uma fada muito pequena, né? Mas, geralmente, na cultura celta, eles, né? Porque, geralmente, uma aparência mais feminina, mas é sempre muito andrógeno. E
Então não tinha roupa, que depois começam a colocar umas roupas verdinhas, né? Que daí é a que a gente vê no Peter Pan, que tem a Sininha. Tinkerbell, a Sininha, Tinkerbell. Ela é uma pixie. Porque qual que é a principal diferença que eu acho, assim, é do comportamento. Porque a fada, ela é sempre mais pura, mais angelical. Nobre, né? Altiva. É uma coisa... Isso, assim... Isso não é a Pamela, gente. Não pode chamar a Pamela de fada. Ela não era uma fada. Ela era uma pixie, ela era travessa, ela era pequena, ela era engraçada, ela tinha aquele tempero da pixie. A pixie é uma mistura de fada e duende. Então, as travessuras, que gosta de brincar. Então, que tem algo que a gente não pode chamar de maldade, não é maldade. Mas tem essa... Ligeirice, é ligeiro. É esperta. Isso, E a Pamela, ela era assim, ela era uma menina muito pequenininha, ela era muito pequena, muito miúda, e ela era uma pimentinha, assim, ela era travessa, e ela vivia fazendo coisas. Então a Ellen Terry, que é essa atriz muito famosa de teatro, e que acolhe a Pamela, ela começa a chamar a Pamela de Pixie. Então, você é a minha Pixie. E eu acho essa história tão bonita. Eu gosto muito dela. Porque quando você vê, você fala assim, realmente, ela era uma Pixie. Ela era uma Pixie. É um ser tão... É um ser mágico. A Pamela era um ser mágico. Assim. Ela contagiava todo mundo com a energia dela. Que todas as cartas que a gente lê de pessoas falando sobre ela, era tipo... uma mulher tão borbulhante, né? Tipo, a gente, por falta de uma tradução melhor, mas assim, bubbly. Era uma mulher que ela iluminava qualquer ambiente em que ela entrava e fazia todo mundo se sentir bem, todo mundo se sentir acolhido. Muito provavelmente por ela não ser, né? Em nenhum outro ambiente. Então, quando ela fazia uma festa ou ela organizava qualquer coisa, ela se tornava essa pessoa, assim, acolhedora, brincalhona, e que queria trazer todo mundo para uma diversão, para uma festa. O Waite, ele fala, em uma das críticas, assim, porque só tem críticas sobre a Pamela, né? Mas o Waite é reclamão, o Waite era chato, reclamava de tudo, reclamou muito da Pamela. Não, e assim, as críticas dele são muito maldosas, porque se você lê de uma forma descuidada, você não percebe. Inglês, né? Tá nas entrelinhas, é a forma como... É muito velado como ele faz, mas é maldoso, sabe? E ele fala assim, porque apareceu essa menina desenhista, porque existe um termo que eu não lembro qual que ele fala, mas tipo, não chama ela de artista, não chama ela de ilustradora. Uma menininha aí que desenha, que vai fazer o meu baralho, que eu vou guiar as mãos dela para que ela possa fazer. E ele fala assim, ela apareceu aqui na Golden Dawn e ela gosta das festinhas, ela gosta das cerimônias, assim, fazendo um pouco o caso dela. Mas se você para pensar, ela gostava disso, que atraía ela nos lugares, assim, ela poder socializar, poder dividir com os outros. O que ela buscava na espiritualidade era isso, era se conhecer. Comunidade, né? Experiência e comunidade. Sim. É aquela velha noção. Eu falo que ela era, se ela vivesse hoje, assim, ela ia ser uma punk que mora, tipo, num squat em Berlim, assim, porque... Facilmente. Porque ela era uma pessoa de comunidade. Ela gostava de fazer tudo com as pessoas, tá sempre trazendo as mulheres para junto dela e fazendo tudo em grupo, assim. Apesar do trabalho de uma ilustradora ser solitário, né? Porque boa parte do tempo você está ali sozinho. O resto do tempo dela, ela passava em comunidade. Legal. Tem uma coisa também, cara, que eu estava vendo essa semana. Eu passei a missão para o nosso amigo Frater Alanson, para ele descolar a autobiografia do White.
E Pra tem um que trecho, você quer fazer isso com porque você? deve ser muito do caralho, velho. Depois eu li um trecho no livro do Kaplan que é muito foda. Que ele meio que dá a entender, assim, numa fala dele na autobiografia, assim, eu tava com esses caras da Golden Dawn, mas na real, esses caras da Golden Dawn não manjam nada de tarô. Entendeu? Então, tipo assim, ele era bem escrotinho até com a galera da Golden Dawn, tanto que, assim, ele sai da Golden Dawn, a Pamela entra na Golden Dawn em 1901. Ela sai entre 1903 e 1904, ela já tá fora. E um dos motivos dela sair é porque o White saiu e o White tinha algumas críticas à ritualística da Golden Dawn. E lembrando o seguinte, que ela não estava na Golden Dawn para subir de grau. Ela nunca saiu do Zelator. Ela nunca saiu do Zelator. Mas aí tá. Aí o White ele sai da Golden Dawn para criar uma ordem que ele chamou de Golden Dawn retificada. Vou fazer melhor, né? Vou fazer melhor. Outros ritualísticas e tudo mais, e se não me engano, a Pamela até foi com ele um pouco antes. Ela vai com ele, ela ainda segue ele. Né? Até porque, assim, ele era... Eu queria ler a autobiografia para ver o que ele falava da galera da Golden Dawn. É que também tem uma reflexão... Mano. Tem uma reflexão que eu acho que é legal falar pra galera, que a Golden Dawn, ela tem eras. Ela tem momentos e tem... grupos de pessoas que frequentam ela em determinados momentos. Você tem o primeiro momento, que é uma galera chata, religiosa, papapá, que funda e dá os nortes. Aí você tem o segundo momento, que é quando entra uma galera da aristocracia e por aí vai, que deve o White ser parte desses bem-nascidos que tem. Você tem o terceiro momento, que é quando começa a colar os boêmios e os festeiros, e a galera que a ritualística ganha muito, que a simbologia ganha muito, porque, vou te falar, a galera aristocrata, elas não eram eles que manjavam da simbologia, eles mandavam da organização. O rolê simbólico tá na mão dos artistas, é eles que ganham. E aí é onde a Golden Dawn ganha esse brilho, que é as cerimônias enriquecidas teatralmente, uma mitologia própria, uma interpretação própria de diversas mitologias com quem ela se relaciona, né? Então ela tem toda essa estrutura. E não me admira que a galera mais anterior olhe para essa nova geração que está entrando, né, e faça julgamentos, né? Mas, Kelly, é isso que eu ia falar, porque assim, hoje a gente ainda tem esse pensamento, né, de que a galera que estuda espiritualidade, que busca um caminho mais espiritual, tem que se isolar do mundo e tratar todo mundo que gosta de festa, que gosta de reunir amigos e tal, como seres à parte, né? Não, essa ralé não entra no meu rolê. Então, essa parte de você colocar para fora todas essas pessoas extrovertidas, eu até concordo. olha só. É que a Golden Dawn tinha uma maluquice que eu acho que assim, era um monte de pessoas que talvez tivessem objetivos parecidos, mas não comuns, e eles não entenderam isso no começo. Porque aí você tem, por exemplo, o White fazendo essa dissidência, porque ele era um cara mais pro lado católico. Do outro lado, ele falando que ninguém da Golden Dawn entendia nada de tarô. Do outro sai o Paul Foster Case para fundar a Builders, falando que o tarô do White era uma porcaria, porque o White não entendia nada de tarô. E o Crowley batendo no White o resto da vida inteira, falando que o White não entendia nada, que quem entendia era nada. E aí todo mundo briga e todo mundo vai fundar sua própria ordem. Muito bom, cara. Isso é só a favor de colocar todo mundo num quarto, trancar e deixar eles se resolverem. Quem sobrar tá certo. O Caio Chagas, que tá aqui, falou que Drowned Woman. Drowned Woman, exatamente. Mulher do desenho, Psychic Artist, que também chama ela. Artista psíquica. E aí, mas sabe, nessa confusão infernal, tá a Pamela. Entendeu? Aí, daqui a pouco o Mathers, que fundou a Golden Dawn, também é perseguido político na Inglaterra e vaza pra Nova Zelândia. Não sei se a Moina tava com eles, foi com eles, sabe? Cara, é um puta causa aquilo. Não, ali é bagunçado, ali era bagunçado. Fala, Andy. Desculpa. Não, é só porque o que a Marina falou ainda há pouco, né, dela ter essa personalidade borbulhante e tudo mais, é curioso porque, assim, não é sempre que a gente vê isso, principalmente nas fotografias da época, pessoas que, assim, você bate o olho e você consegue sentir isso na foto. Porra, você tem um ponto. Ela passa isso. A gente percebe isso nas fotos. Caralho, Andy, eu nunca pensei nisso, mas é verdade. Todo mundo tá com cara de azia em foto, né? E ela não, ela tem sempre uma postura natural. E tal. Pois é. Muito legal isso. Marina, eu queria te perguntar uma parada que eu acho que a gente precisa falar aqui também, né? Que é sobre o rolê dela com o que a gente... sobre o rolê dela com os movimentos feministas que estão surgindo e principalmente, né, na luta que foi o sufrágio dentro da Inglaterra, que foi uma das partes onde ela participou por muito tempo.
vamos lembrar que se tem um ponto que ele é histórico para a conquista das mulheres, foi o Império Britânico, né, começar a dar uma olhada e falar assim, olha só, mulher é cidadão. Né? Então isso foi uma baita de uma conquista histórica e que teve muita gente que participou. A Karl Marx tem filha que participa desse momento, você tem diversas outras mulheres que participam dessa situação, você começa a ter literatura sendo impressa e divulgada com esse sentido, e você tem a Pamela ali no meio também, né? Pode falar um pouquinho mais sobre o que foi esse processo? A Pamela, ela sempre se envolveu muito com mulheres. Ela tentava fazer parte de grupos de mulheres. E ela sempre questionou muito tudo que fosse convencional. Questões de classe, questões de raça, questões de de sexualidade. E eu acredito que se fosse hoje, ela questionaria as questões de gênero também. A Pamela, eu acho que é aí que nasce, assim, a gente não tem uma certeza sobre isso, porque não tem quem fale com muita clareza, e ela, logicamente, não deixou escrito, mas a Pamela supõe-se que ela era lésbica. Supõe-se, eu digo que eu tenho quase certeza que sim, porque quando vê as cartas que ela escreve, ou sobre outras mulheres, ou para outras mulheres, o afeto ali está muito claro, ele é evidente, assim, você consegue sentir. Então, não devia ser, não era algo falado, porque naquela época, né? Era crime na Inglaterra, né? Era crime. E... Foi até os anos 60, 70, 80, 70, 80 agora, 70, né? 80. Perdão, Marina. Eu acho que isso fez com que ela se desse conta dos limites dela, assim. Então, porque ela acabou sendo muito limitada por muitas coisas. Ela estava solta no mundo, mas ela estava solta no mundo, sendo lida como uma mulher estranha. Então, assim, ela não era sendo lida como não branca, né? Vamos falar assim, mesmo que ela fosse, coisa que a gente não tem como ter certeza, ela era lida como não branca. E uma mulher lésbica que nunca se casou com um homem, nunca teve filhos, sempre se relacionou com outras mulheres, morou diversas vezes com outras mulheres, passa os últimos 20 anos da vida dela com uma mulher. Eu acho que essa consciência de si, assim, essa consciência da condição de mulher lésbica acaba levando ela à conquista dos direitos. Então, ela sente que ela precisa fazer alguma coisa. E aí ela vai atrás. Ela era extremamente ativa no movimento sufragista, ela era responsável por fazer os cartazes, e aí entra uma coisa que a gente não tem como ter certeza quais eram os cartazes dela, porque por ser político, não tinha uma assinatura, né? Mas ela começa a fazer os cartazes e os flyers, e ela vai até as fábricas para chamar as mulheres para irem para as manifestações. E ela começa a acolher mulheres trabalhadoras, mulheres que não tinham, que tinham perdido o trabalho ou que não tinham condições. Ela começa a acolher essas mulheres e ela vai criando um sentimento de comunidade ali entre elas muito forte. Nossa, que bacana levantar, porque você vê alguém que tem uma atuação política no meio e que está completamente ligado com esses rolês de comunidade que a gente levantou, dessas colocações, né? Acho que ela tinha uma lista, né, de coisas que eu vou romper com a sociedade no meu período, né? E ela ia ticando, assim. Porque realmente, eu acho muito difícil que ela conseguisse Ela chegou com o pé na porta, né? Total. Ela vai romper com tudo. Muito difícil. Isso hoje já seria complicado, imagina, sim, né? Sim. 100 anos Exatamente. Atrás. Porque a gente precisa pensar com a mentalidade da época, né? Sim.
Sim, teve dois nomes que a gente citou aqui também, um tempinho atrás, só para lembrar a galera, né? A gente falou do William Butler Yeats, né? Que é um grande poeta que ressuscita muita coisa do folclore que você tinha na Irlanda, que estava meio que deixado meio de lado, e Yeats dá uma recuperada nisso. Foi o cara que trouxe fada pra moda de novo, num determinado momento. E você tem também o Bram Stoker, que só escreveu Drácula, né? Que também que ele tira os grandes monstros terríveis dos mitos e coloca ele dentro do ambiente urbano, que é uma das primeiras coisas assim que é feito, que vai desembocar no Stephen King hoje em dia, assim, né? Mas aí ele começa com esse movimento. Então a gente tem uma nata ali das discussões artísticas daquele período. Uma outra pessoa que era amiga íntima e provável relacionamento também da Pamela em algum momento é a Edith Craig, né? Edith Craig, que era uma artista também muito reconhecida no período, né? E é muito bacana também lembrar. Da Edith você acha foto, tem tudo, tem um monte de coisa sobre ela, né? Tem uma vasta referência. Só sobre alguns dos nomes que a gente citou aqui. Quer acrescentar? Pode falar. Foto, tem desenhos também da Pamela, né? Sim, sim. Ela desenhava muito os amigos, as pessoas próximas e principalmente as mulheres da vida dela. E isso a gente consegue até ver no baralho, porque ela traz essas pessoas para o baralho. É verdade. Alguns das pessoas no Rider-Waite-Smith, né, no baralho, são inspirados em pessoas que estavam próximas dela. E aí eu vou até levantar uma questão, que o Caio Chagas está aqui com a gente, né? Ele citou uma questão bacana, que ele falou sobre quando o White, né, ele pensa na Pamela para o trabalho, tem muito uma questão de que ele acredita que a Pamela tem um dom visionário. Então ela teve liberdade para poder retratar as imagens como queria, apesar de que se você pegar o Pictorial Key e qual que é o outro? Liberty, né? Aí não é nem visionário, aí é de vidência. É de vidência, visionário que eu tô dizendo é vidência, perdão, gente. Não é tipo, olha como ela é boa e ela tá pintando. Ela não era uma startupeira, né? Não, é vidência. Fechei o olho e vi coisas do mundo espiritual, é nesse sentido, saca? Ele tinha essa impressão dela, e eu acho que é uma coisa bem legal, porque já que ela já tinha escrito sobre folclore, tinha trabalhado com o Yeats também botava muita fé que você precisava ter essa sensibilidade para conseguir retratar bem alguns seres feéricos e por aí, então você tem essa continuidade. Perdão. E aí é bem legal. Pode falar. Eu pensei que você ia dar uma afastada e eu vou dar uma complementada. Pode finalizar, depois eu complemento. Ah, tá. E aí é bem legal, porque como ele tinha essa visão, que provavelmente a própria Ordem tinha essa visão a respeito dela como artista, e era um pensamento que não era incomum entre a Ordem e as pessoas que são artistas ali, a criatividade ela é magia, a gente já discutiu isso, o Alan Moore trabalha isso sempre, então tá dentro da linha, que ela teve liberdade, apesar de ter as orientações do Pictorial Key e do Liberty, ela teve liberdade para retratar essas orientações da maneira como ela visse, como ela sentisse de retratar, né, dentro da criatividade. E, de novo, como a gente falou lá atrás, é essa liberdade que deu a atemporalidade que esse tarot tem, né, que marcou tanto ele como uma coisa para todos os momentos. Mas aqui tem um ponto que... Na verdade... A Marina pode só fazer um parênteses para você complementar, que acho que você vai conseguir falar mais disso. O Caio fez uma citação que o White faz nessa autobiografia dele, dizendo que ele não queria que ela fosse orientada nem pela Golden Dawn e nem por ele mesmo, porque ele acreditava que ela era vidente e que ela veria a coisa e aplicaria nas cartas. Então, teoricamente, ele diz que não queria orientar. Mas, segundo você até comentou, na verdade era o contrário, porque ele encheu o saco dela quando ela estava desenhando, principalmente os maiores, né? Sim. Na verdade, o que ele fala lá é que é mais sobre a preocupação dele de que ela fosse orientada por outras pessoas. Da Ordem, inclusive, né? Da ordem. Porque apesar dela estar no segundo nível, né, que ela estava no segundo nível quando ela foi fazer as cartas e não saiu dele, né? Ela tinha contato, ela era muito próxima de pessoas que estavam nos níveis mais altos e que já tinham o conhecimento do Waite. E ele não queria que ela fosse influenciada por essas pessoas, porque ela ia descobrir segredos que da Ordem também tinha permissão para saber até então, né? Então, eu acho que ele fala muito mais nesse sentido, de tipo, eu estou
protegendo ela para que ela não sofra interferências externas, e aí está falando dos amigos dela, da ordem, mas ele acompanhou muito de perto os arcanos maiores, e ele passou instruções, algumas instruções bem firmes sobre o que ele queria, e fala-se muito sobre ela ter desobedecido muitas dessas instruções. Assim. Obrigado, inclusive, por fazer isso, porque se tivesse uma pantera na rainha de paus, eu ia ficar muito bravo, cara. Se tivesse ela fazia algumas coisas com uma sutileza, assim, né, que eu tenho muita curiosidade, queria muito conseguir ver o trabalho dos dois juntos, assim, porque deve ter sido algo muito curioso. Eu citei até no Projeto Mayhem, e tem no livro do Kaplan, eu vou ver se eu acho essa foto, mas foto não, é um desenho que ela faz, meio tirando sarro da relação com o leite, né? Que é ela como se fosse uma criança com um chapéu pontudo. E tá procurando? Eu tô com ele aqui. Uma olhada aqui. É que eu não consigo falar. Não tem problema. Tá. Depois você vai, eu vou dando Mas é um desenho muito legal. Ele parece quadrinho atual, assim. É muito legal mesmo. Ela com chapéu pontudo de maga, com uma roupinha de maga, como se fosse uma criança, e ele nas sombras por cima dela, olhando tudo que ela tá fazendo. E aí tem umas caveiras, é muito legal esse desenho. E lembra por volta de que ano que ideia, assim. Oi? Você lembra por volta, que aqui ele tá por ano, né? Você lembra por volta? Eu não lembro. Eu acho, o livro do Kaplan, ele é muito bonito, mas é um livro muito confuso, que você não consegue encontrar as referências, sim. Ele é bem complicadinho. Mas depois eu vou achar e vou mostrar. Depois você me acha, aí eu escaneio, faço alguma coisa e coloco no vídeo final. Só para deixar todo mundo na mesma página, eu peguei aqui algumas informações para o pessoal que está ouvindo. Pessoal, graus da Golden Dawn. Tá? A Golden Dawn é dividida em 3 ordens. Primeira ordem, Neófito, depois Zelator, que era onde a Pamela chegou, Teóricos, Práticos, Philosophorum, Intermediate, que é latim isso aqui. Aí vai para a segunda ordem. Né? Na primeira ordem você tem acesso só à geomancia, se eu não me engano. Não, tem mais coisa. Já chegava tarô já? Já. A segunda ordem, Adeptus Minor, Adeptus Maior, Adeptus Exemptus. E a terceira ordem, que é o Magister Templi, Magos e Ipsíssimos. No grau de Zelator, que era o grau da Pamela. Você já tinha acesso a tarô no Zelator? Não, acho que é mais para frente só. O Neófito tem o básico de magia elemental, planetária, astrologia, conhecimento das sefirós e letras hebraicas. No Zelator tem o básico de alquimia e aprofundamento em astrologia. No Teóricos, a bagagem cabalística é mais completa, a árvore da vida, caminhos, e vai juntando as coisas. O tarô só é realmente aplicado no grau práticos, que é o grau 4 igual a 7, o 4-7, que em ordem seria mais ou menos o 5º grau. A Pamela estava no 2º. Portanto, ela ainda não tinha acesso, por exemplo, ao Bukti, que é o livro de tarô da Golden. Achou? Que lindo. Bom. Tô vendo, é alguém desenhando, tipo, com um chapeuzinho de mago? Ela desenhando e ele aqui, vigiando o que ela está fazendo. Meu Deus, cara chato. Gente, é muito legal esse desenho. É muito bonito. Tá esse aí, Marina? Oi? Que página? Tá na página 159. E além de estar na página 159, o Grola tirou foto e está no post para vocês. Está aqui no eu tenho esse desenho maior e eu posso te mandar. Me manda, tá bem pequenininho aqui, né? Ele tá muito pequenininho, tá difícil de mostrar, mas esse desenho é muito legal. Uma delícia. Nossa, cara, imagina você ser a ilustradora, né, a desenhista de um cliente mega chato, porque assim, sim. Ele queria que as coisas fossem do jeito que ele queria.
Se saísse uma vírgula do lugar, não vírgula, porque é desenho, mas, cara, Enquanto... tirou o braço da posição, já era. Essa é verdade. Em quanto tempo ela levou pra desenhar todo? Eu nunca vi. Entre 5 meses e 5 meses e meio. Ela fez 30 ilustrações. Coitado, hein? É muito pouco tempo. É muito pouco tempo. Ela trabalha. Quando ela começou a fazer, ela estava viajando, ela não estava nem lá. Então, assim, foi muito corrido para ela. E ela escreve isso nas cartas, assim, falando dessa dificuldade de tempo. Praticamente uma ilustração a cada 2 dias. É apertado. Você pensa ainda numa que ela vai ter intervenção, tem alguém olhando, tem uma orientação. Você precisa ter uma unidade gráfica, né? Você precisa ter uma unidade de trabalho. Uma coisa é você fazer uma ilustração, 2 ilustrações. Outra coisa é você ter ilustrações que são familiares. 22 que tem que se conversar, mas lá dentro você ter 14 que tem que se conversar, 14 tem que se conversar, 14 tem que se conversar, 14 tem que se conversar. Você ter Isso eu acho uma das coisas mais impressionantes do baralho dela, assim, porque conversam de uma forma Sim. extraordinária, assim. A gente consegue ver algumas cartas até, alguns elementos de fundo que são comuns nas outras cartas, né? Então você vê a torre em várias, aquela torre branca, assim, em várias cartas. É como se estivesse olhando de lugares diferentes. As paisagens também. É como se o detalhe dos 2 pilares dela. No mesmo mundinho ali, né? Como é que chama aquela ilustração dela grandona, a Maria, que tem muita coisa ali que ela usou no Hidro? Eu acho que é parece uma vila inteira, assim. É muito animal. E eu amo aquela imagem. Eu esqueci o nome dela. Uma que é comprida, assim, isso, né? Isso. Você consegue apontar onde estava. E você meio que consegue ver, esse aqui é o louco, esse aqui é não sei quem, você meio que vai vendo. Cara, você tem, dentro da galera esotérica, muitos falam, inclusive, que assim, você tem um lugar mental que você pode visitar, que é o plano onde a Pamela viu essas coisas, né? Tem uma galera que tem essa ideia, né? Mas o plano onde ela viu essas coisas é um plano existente. Sim. Olha aí. Ela faz uma viagem que é para... porque eu sempre confundo essas cidades que começam com W. Então, não lembro se era Wisconsin ou... Eu vou lembrar qual que é. Bora. Relaxa que aqui a gente tá tudo no freestyle. Que ela ela faz várias ilustrações de paisagens e ela começa a levar isso muito pro trabalho dela depois, assim. Foi uma viagem que ela considerou muito mágica e depois ela passa para os amigos, fala assim, você está precisando de inspiração? Vai para lá. Foi lá que eu consegui, lá eu criei muita coisa. E ela fala com muito carinho desse lugar. E você consegue ver claramente, se você pega foto, você fala assim, gente, são aquelas montanhas, nossa, é aquele vale, olha, aquela igreja, sabe? É muito legal. Nossa, que da hora. Sim, enfim, a Pamela, vocês veem que ela era muito incrível e eu acho que o que eu acho muito legal do que está acontecendo da Oficina Palimpsesta está trazendo agora é que você já não acha muito material em português, você tem pouca coisa em português a respeito para não falar que não tem nada. Não tem nada. Né? Não tem nada, eu falo, não tem nada. É que eu não estou excluindo português de Portugal, então, se alguém talvez tenha alguma coisa. Mas assim, você não... livro não tem. Então, você não acha. Você acha algumas coisas em inglês também, mas como a Marina trouxe muito bem aqui, tem aquela sensação de incompletude. Você tem uma obra muito bacana que a gente sempre fala sobre a construção do tarô, que o Igrola sempre cita, Cat's Gold, eu não me lembro agora o nome do livro. Secrets of the... Esse aí mesmo. Aí eu não lembro se ele coloca Rider-Waite Smith. Eu acho que já fala o título. The Secrets of Rider-Waite. Secrets of the Rider-Waite. Que é muito bacana, você tem uns raciocínios muito legais ali. É inglês, não é inglês complicado, dá pra você pegar e tal, mas ele é um fragmentinho, né? E você não tem imagem. E aí, quando você chega a ter contato com o livro da Pamela, que a gente tá falando bastante aqui, não tem imagem o suficiente. Aí, às vezes, você até acha alguma coisa com imagem. Então, o que tá acontecendo de muito legal é que a Marina, junto com a Oficina Palimpsesta, está trazendo uma coisa mais material, né, mais completa sobre, né? Você vai ter tanto um trampo sobre arte, com as imagens, com a coleção dos textos, né, quanto um conteúdo mais histórico, referenciado, falando sobre a arte dela. Então é esse casamento que eu acho que ele é muito interessante.
E quando a gente fala sobre tarô, é impossível você não ter uma discussão falando sobre o trabalho da Pamela. É impossível, né? Outra que precisa ser em breve bastante visitada também inicialmente é a Frida Harris, mas aí a gente deixa um dia para conversar a esse respeito diretamente, né? Acho que seria legal... Peraí, Grola, tem uma coisa a puxar? Porque isso aqui já tá ficando um clima de fim, né? Eu tava tentando achar aquela ilustração, não achei. E o livro do Marcus Katz, da Lina Goldwyn. Tali Goldwyn, é Secrets of Whitesmith. Whitesmith. Legal. Então, bacana que tá citado. Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre o projeto que vocês estão tocando, que a galera da Palimpsest está tocando. Como é que é a estrutura, como é que a gente consegue apoiar, qual é que é a ideia desse projeto? Então, para começar, eu vou falar um pouco sobre a Oficina Palimpsestos, que a Oficina Palimpsestos é uma editora independente, então a gente não tem dinheiro em caixa para fazer todos os livros que a gente quer. Então, a forma que a gente encontrou de fazer livros porque a gente lança de pouco em pouco, né? Não são tantas pessoas que se interessam assim por esses assuntos. Então, a gente lança 1.000, 1.500, o máximo que dá para fazer. Pô, vocês estão bem aí, né, Marina? Tem que ter tiragens que a gente tem feito aí que não chega a 1.000. É verdade. Mas é porque sai mais barato fazer 1.000, né? Sai sempre mais barato fazer 1.000. Se você quiser fazer 500 e 1.000, compensa fazer 1.000, gente. Sai mais barato. Exatamente, porque fica muito mais caro se você faz menos, né? É uma questão de gráfica, né? Então, a forma que a gente encontrou de lançar esses livros que a gente desejava tanto fazer é financiamento coletivo, que é uma forma de todo mundo participar junto, todo mundo fazer o projeto dar certo, né? Então, nós estamos no nosso terceiro grande projeto de financiamento e nós vamos fazer 2 livros. Um é uma tradução de um livro americano que saiu ano passado, que é da Elizabeth O'Connor, que fala a história a vida da Pamela, toda a questão mística dela, fala a parte toda da arte, porque ela é uma especialista em modernismo e em literatura britânica também. Então, ela fala sobre... Ela fala um pouco sobre tudo que a Pamela fez, tá? E fala também sobre a questão do movimento sufragista, que para mim é muito importante, e também cita um pouquinho a questão da sexualidade e da não binariedade dela. Aí a gente resolveu, esse livro tem quase 400 páginas, são 350 alguma coisa, se não me engano. A gente resolveu lançar um outro livro que vai ser um pouco maior, que é com toda a obra dela, né? Que são os livros que ela escreveu, as ilustrações para livros de outras pessoas, ilustrações que ela fez para jornal, vai ter toda a revista dela, porque ela criou a própria editora, né, e fez 13 volumes de uma revista. A gente vai colocar todo esse material nesse livro, e nós vamos ter também os ensaios, alguns ensaios. Um ensaio feito pela Mary Kay Greer, que é uma grande referência do tarô, um ensaio feito pelo Aladdin Collar, que foi o cara responsável por conseguir juntar todo o Green Sheaf, que era a revista dela. Vamos ter um ensaio também da Elisa Riemer e da Paula Mariá, que são as criadoras do Nos Outras Tarô. Elas não apenas isso, porque eu preciso muito falar sobre elas, né? Mas eu já retomo. E um ensaio da Zoe de Camares também, que é uma escritora e taróloga maravilhosa. E um ensaio meu e do Roger, falando um pouco sobre tudo que tiver ficado de fora. A gente está querendo pegar todos os aspectos da vida da Pamela, assim. E então esse livro vai ter mais ou menos umas 500 páginas, vai ser um livrão. E aí vocês têm a opção de apoiar comprando só o livro da Elizabeth, só esse Obra Reunida, que é o que a gente está criando. Pode comprar os 2 também, que vem numa box linda com ilustrações da Pamela. A gente criou uma caixa com ilustrações também, com algumas pinturas dela, que são num tamanho ótimo. A gente criou para ser do mesmo tamanho dos livros,
para ficar bem bonitinha na estante, sabe? E elas são 16,5 por 23,5, se não me engano. Bom. Tamanho muito bom de colocar na parede. E são as obras, assim, escolhidas por nós, as nossas preferidas, obras maravilhosas. E a gente tem outras recompensas muito especiais que foram criadas só para a campanha também. Uma das recompensas que não poderia deixar de existir, a gente resolveu criar um baralho da Pamela com os arcanos maiores. Então, são os arcanos maiores representados pela arte dela. E esse baralho foi criado pela Elisa Riemer e pela Paula. E está maravilhoso, tá? A coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Eu tô assim, completamente apaixonada, quero muito, e tenho certeza que quem entrar no Catarse e ver ali a fotinho, as imagens das cartas, você vai ficar apaixonado também e vai querer o seu. A gente convidou a Lívia Miller, que é uma joalheira sacerdotal, para ela criar uma joia inspirada na Pamela. Então, ela pegou as cartas do Sol e da Estrela, pegou alguns outros desenhos também da Pamela que utilizavam Sol, luz, e ela criou esse pingente que tem pouquíssimas unidades. São 2 que tem, se não tiver vendido. Maravilhoso, em prata, e assim, tá incrível. Ela conversou com a Pamela, ela jogou tarô para saber como deveria sair esse pingente, e tá muito potente, tá muito forte, assim, ele é lindíssimo, e ele fica perto do coração, como se estivesse pulsando. Nossa, que bacana. É muito lindo. E a gente tem também uma toalha para jogar tarô. Ela ainda está... Essa toalha de 75 por 75. Eu amo essa ilustração da Pamela. Nos cantos tem outras ilustrações dela. Nossa, que bonito. É muito bonito. Foi criado também pela Elisa. A Elisa fez toda a parte visual da campanha. E fez um trabalho incrível, porque tá uma unidade muito bonita, tá tudo muito bonito. A gente vai ter também uma bolsinha para o tarô, que é uma bolsinha bordada pela vozinha de Maringá, é a vovó da Paula, e que está fazendo com muito carinho também. A gente tem um postal, e que tudo bem, é um postal, geralmente tem postal em todas as campanhas, mas eu acho que ele ficou muito especial porque ele tem um recadinho da Pamela. É um recadinho que ela escreve agradecendo as pessoas por estarem apoiando o trabalho dela. Então ficou muito bonitinho, muito legal. A gente tem também um marcador normal, e a gente tem um marcador de metal com a figura do Barba Azul. Barba Azul foi um livro que ela ilustrou, que é um livro de contos infantis, mas que é um livro que eu acho que a história do Barba Azul fala muito sobre a história de mulheres, de quase todas as mulheres, se eu não estiver falando sobre todas, né? Que é você precisar utilizar a sua intuição, o seu senso de sobrevivência e a sua curiosidade para conseguir sair de situações difíceis que homens te colocam. E aconteceu isso com ela muitas vezes na vida dela, e eu acho muito curioso que ela tenha feito essas ilustrações, sabe? Porque eu fico imaginando, ela está fazendo a ilustração daqueles caras que estão tentando arrancar a cabeça dela. Então, assim como o Barba Azul tentando matando, né, todas as... ela conseguiu sair, sobreviver e fazer um trabalho tão incrível. Então a gente resolveu fazer esse marcador como uma forma de lembrete.
as pessoas vão ter ali aquele marcador de metal com a barba do Barba Azul, para que as pessoas possam se lembrar dessa mensagem. E eu acho que é isso, acho que eu falei de todas as recompensas. Quem gostou desse nosso papo, quem gostou da Pamela, acha que vai gostar do trabalho dela, acha que vai gostar da vida dela, se interessa por tarô, por misticismo, por folclore jamaicano, por folclore celta, por sufragismo, por feminismo, por teoria de gênero, por sexualidade, tudo isso a Pamela tem a oferecer, e assim, com muita beleza e muita vivacidade. Perfeito. Então, por favor, acompanhem a gente. Se quiserem conversar, perguntar sobre a campanha, o Instagram da Palimpsestos está lá aberto. Eu vou ter o maior prazer em responder qualquer dúvida, qualquer sugestão, porque na Palimpsestos a gente fez assim, desde a primeira campanha, né, que seguir as dicas do público, assim, saber o que as pessoas estão querendo. O que está faltando? Você sente que está faltando algo aí? Quem sabe a gente não pode incluir, né? Então, é isso. Estou aberta e queria muito agradecer vocês por ceder esse espaço, pelo convite e por todo o carinho, assim. Tenho gostado muito de discutir com o Grola. Hoje pude assistir a aula de vocês, que foi incrível, uma aula maravilhosa. E eu não podia estar mais feliz com isso. Marina, aproveita que você tem conversado bastante com o Grola esses dias e quebra aquele estereótipo de mal que ele tem. Fala se não é um para com isso, cara, porque aí todo mundo vai... demorei muitos anos para construir essa fama. Então, gente, um ursão apaixonado pela Pamela, querendo fazer... Exatamente. Isso aí. Exatamente, quem quiser... Não vou deixar esse imagem que ele criou permanecer. Perfeito. Catarse.me/Pamela, lembre-se, gente. Para você que não está acompanhando pelo YouTube, está ouvindo só pelo feed do podcast, fala o link aí, Keller. catarse.me/Pamela. Cola lá com a gente. Tem mais um tempinho ainda pela frente. Esse programa está saindo bem a tempo para você poder apoiar e participar. Dá para você apoiar de uma forma que caia no seu bolso. Dá para você parcelar também, se eu não me engano. Tem várias opções de parcela lá. Então tem umas formas bem legais. E eu acompanho a Oficina Palimpsestos desde o começo. A gente tem feito várias parcerias ao longo dos lançamentos e tal. E tudo que a oficina lançou até esse momento, além de ter muita seriedade no trabalho, né? É sempre uma representação física muito real daquele artista, daquele autor, assim. A obra do Sper é o Sper, sabe, assim. E eu tenho muita certeza que essa obra da Pamela será a Pamela, já é a Pamela também, né? Deixa eu até falar A gente fala que o Sper quer dizer, o Sper é para o Rogério o que a Pamela é para mim, assim. A gente está vivendo muito esses nossos projetos. É uma identificação muito forte, assim, e a gente faz só porque a gente ama. Esse é o único motivo. Perfeito. Vou fazer um parênteses aqui também, uma adendo, na verdade. O pessoal que pergunta muito mais sobre financiamento coletivo sabe que nos últimos anos aí, eu particularmente parei de dar uma segurada em recomendação de financiamentos, porque a gente quebrou a cara algumas vezes, né? Eu tenho 2 projetos aqui, por exemplo, que foram financiados e que só eu tenho, porque a gente ajudou os caras, a galera, a fazer o financiamento coletivo e depois pisaram na bola. Tanto que um dos primeiros financiamentos da Palimpsestos, eu não conhecia o pessoal, e aí a galera falou, olha aí o que você acha? Eu, cara, não sei, velho. Eu não conheço a galera e tal. E até conversei muito com o cara depois, falei, como é que ficou o negócio de espera? Ele falou, não, cara, deu uma atrasada, mas ficou legal e tal. Agora eles estão arrumando os processos e tal, tá tudo muito bacana. Galera, então agora, dessa vez aqui, eu conheci o pessoal, vi como é que tá acontecendo os processos dele. Vai fundo lá, porque tá indo bem, tá dando bem, os livros são legais, a qualidade de material é legal, tem um puto esforço, tanto da Marina quanto do Roger. O material tá foda, e ainda bem mais uma editora ocultista, esotérica acho meio tosco falar, mas uma editora ocultista no Brasil, que graças a Deus está traduzindo material e a gente não está agora... Criando material, é outra parada assim que é incrível, que eles estão criando materiais, tem materiais que é só aqui que sai, e por ser tão raro de sair, é tão difícil de tentar fazer de novo, provavelmente, né? Tem sempre essa, né?
Fiz uns comentários com o Rogério no meio essa semana aqui, me falou que tem um autor que ele está querendo trazer, que eu falo assim... Ele vai alto. Ele vai alto. Falar em autor, posso dar uma provocada aqui também, puxando a brasa para a sardinha da Pâmela? Vem cá, tem muito autor da atualidade, no meio do tarô, que se apropria do trabalho da Pâmela para vender como dele, sem dar crédito nenhum. Olha aí. Então, por que a gente não pode ir na fonte dela para beber desse significado de cartas? Peraí, Andy. Isso que você está falando é uma suposição ou não? Ou eu estou me ligando de quem está falando? Não, acho que você não está se ligando, não. Depois eu te falo. Tá bom. É autor brasileiro? É. Ó, eu só vou dizer o seguinte, cara. A gente já falou sobre, inclusive. O autor brasileiro que eu mais odeio, você sabe quem é. É ele mesmo. Mas ele também está se apropriando do trabalho da Pâmela? Cara, assim, se você... Eu tô achando muito por fora. Porque, assim, todo o significado que ele dá para os menores, pelo menos, tá baseado no trabalho dela. É porque o único livro que eu tinha dele eu joguei fora, então eu não posso conferir. Nossa, meu Deus, olha onde é que eu tô, nesse antro de víboras. Ele pega na fonte dela, mas não dá crédito, né? Diz que é dele, então... O que é o maior crime que você pode fazer com a Pâmela, tá ligado? Acho que o maior crime que você pode fazer com a figura dela é você ignorar a arte dela, assim. Inclusive, você que chama o tarô Rider-Waite-Smith de Rider-Waite, só você tá errado. Bota o Smith no fim ou fica só o White-Smith? Fica a dica aí. Ou o Smith-Waite. O Smith-Waite, pronto. Lembro de novo que a culpa não é do Rider mais, antes eu xingava muito, agora não. A culpa é da US Games. Perfeito. Questões finais? Alguém quer acrescentar alguma coisa? O pessoal do chat, se tiver pergunta, fica à vontade. Aqui. Andy, você está falando daquele autor que disse que todos os livros de tarô são obsoletos antes dele? Mas esse cara nem... Eu nem cito o nome dele no meu canal. Porra, mas que pouco egóico, hein? Mas é pra você ver que, assim, ele é mega considerado ainda, ele usa todo o trabalho de outras pessoas, principalmente do Waite e da Pâmela, para basear todo o conhecimento dele nos arcanos menores, e ainda assim sai como não, mas o trabalho é meu, desconsidero que veio antes de mim. Porra, a gente dá um curso com 3 páginas de bibliografia, mais ficha de cadastral do IMDB, vai tomar no cu. Então, é muito importante a gente reconhecer o trabalho das pessoas, principalmente quando elas passaram tanto tempo, um século, sem ter o reconhecimento devido. Então, assim, eu acho que essa campanha é uma forma de reparar esse grande erro. Sim. E se a gente vai lá, galera, apoia lá. Apoia lá, que o barato vai ser louco. E se a gente parar pra pensar, lembre sempre o seguinte, já é errado a gente não dar crédito. É mais errado ainda você dar crédito para alguém que inspirou tanta gente. E se a gente levar em conta que, sei lá, 90% dos baralhos que estão no mercado são de inspiração Rider-Waite-Smith, né? O Smith-Waite que a gente está falando aqui, quanto de crédito que não foi recebido ao longo desse caminho, né? Então, por favor, porque se tem uma coisa que a Pâmela sempre fez foi inspirar muita gente, muitos grandes artistas que criam seus próprios arcanos maiores, suas inspirações no tarô, muitos artistas de tarô, você acaba se arremetendo para essas cartas, porque foi um projeto barato, é um projeto acessível, foi um projeto muito reproduzido. Então, conhecer a Pâmela, falar sobre a Pâmela, né, entender a Pâmela é a melhor justiça que a gente faz para a figura dela e para a gente mesmo que está acreditando essa mulher que foi tão especial, né? Como o Keller falou aí, se você chama de Rider-Waite, você está errado, e se você tem preguiça de falar Rider-Waite-Smith, faça como eu, chama de RWS, é mais fácil, é mais rápido, entendeu? Você puxa as considerações aí, Keller? Puxo. Pois é, gente, com isso nós chegamos aqui ao nosso momento final deste programa, porque eu tenho certeza que ainda teremos muitos outros. Se a Oficina Palimpsestos continuar, a Vento em Polpa, como ela está continuando e como tenho certeza continuará, ainda veremos Marina, outros momentos aqui conversando com a gente sobre outros temas. Veremos Rogério vindo conversar com a gente aqui também sobre outros temas que são queridos, pessoas muito queridas aqui da casa já. Já eram meu particularmente, são da casa agora com certeza. Com isso, estamos chegando aos momentos finais. Anderson Pereira, meu querido Andy, gostou do nosso papo, Anderson? Muito bom. É sempre maravilhoso ouvir, assim, tem momentos que a gente se desliga completamente, assim, gente, eu tô só ouvindo, eu não tô participando aqui não, né?
Por acaso eu falo uma coisa ou outra, mas Mas dá vale vontade de lembrar, continuar ouvindo. vale lembrar que o Andy já participou aqui como convidado, Já. agora está vindo, hoje veio como comentarista, mas já estou infernizando muito o Andy para ele começar a se aprofundar em geometria sagrada para voltar aqui Sim. só sobre esse assunto. É verdade, Cara, é verdade. vai ser legal. Não é todo mundo que tem a formação que você tem, Andy, pelo amor de Deus, tem que vir mesmo pra trocar ideia com a gente. E nesse Rodrigo tipo, Grola. poderemos insultar muitas pessoas que não sabem usar um compasso ainda. Por favor, por favor. Eu tô nesses. Rodrigo Grola, gostou do nosso papo aqui? Você que é um amante da Pamela, antes disso ser cool. Antes eu já gostava do trabalho da Pamela antes de ser modinha. Eu sou tipo um hipster da Pamela. Pamela Smith. Cara, acho o seguinte, foi um puta papo, inclusive temos conversado aí, a Marina, já há um bom tempo sobre a Pamela e tudo mais, né, e essas questões, até para a gente poder não só confabular aí como seria a gravação de hoje, mas também sobre outros temas que a gente acabou não tratando. Algumas coisas importantes. Se você diz, eu não gosto do baralho do Rider-Waite-Smith, você tá errado, já começa por aí, assim, larga o tarô porque não é para você. Isso aí. Mas porque a Frida é melhor. Não, o da Frida tem mais cores porque era outra época. O da Pamela é foda. Não existiria provavelmente o baralho da Frida se não existisse o da Pamela. Mesmo porque o baralho da Hello Kitty é uma cópia da Pamela. O baralho do boneco de palito, que é do caralho, é uma cópia da Pamela. Se eu contar aqui quantas cópias ou baralhos oriundos da Pamela eu tenho, Heaven and Earth, que a gente adora. Heaven and Earth, Tarot Before, After, Tarot Before, New Visions, vice-versa, são todos legados do O trabalho de desenho da dos Pamela. anos 30, teu lá também. Sensacional, cara. Puta merda, que baralho insano aquele. Eu podia dizer Cara, aquele é incrível. Cara, é que eu não posso falar assim, puta, isso é mais legal que o original da Pamela. Mas, mano... cara, pelo amor de Deus, velho. Olha pra esse louco. Olha pra esse imperador, cara. Que coisa Sorridente, linda. né? Olha que coisa linda. Então, É ele bonito mesmo. também é um Rider-Waite-Smith, certo? Sim. Não, peraí, que já que eu tô fazendo isso, deixa eu mostrar o diabo, que o diabo é sensacional. Aqui. Quem tem medo de um diabo desse aqui? É uma camiseta, é uma camiseta. Então, assim, todos esses caras são pesadamente influenciados pelo trabalho e pelas ilustrações da Pamela. Não tem como você falar que você gosta de tarô, que você é um entusiasta, nem mesmo que você não tenha um puta conhecimento, mas que você use, como a gente diz, pelo colecionismo, o tarô pela arte, sem dar relevância e crédito ao que a Pamela fez. Talvez hoje você só tenha uma divulgação tão maciça de tarô no mundo por causa do trabalho dela. Vamos lembrar Talvez que não, o com Rider-Waite-Smith certeza. ainda é o tarô mais vendido do mundo, certo? Então, não dá para você vir com essa papagaiadazinha para mim, porque eu não gosto do tarô da Pamela. Mas você não gosta de tarô, então desencana, vai estudar outra coisa, velho. Não é a sua, certo? E é isso aí. E vocês já viram aqui, já deixei aqui em cima ou aqui no meio, provavelmente nos recados também, o endereço do Catarse, mas, de novo, se você está pelo podcast, catarse.me/Pamela, certo? Vá lá, apoie, não só por este projeto, mas pelos projetos, como eu falei, que já saíram, que ficaram legais pra caramba, e pelos próximos projetos que o Roger já falou, que vão ter autores muito fodas vindo para o Brasil, que nunca vi. Vai vir coisa que nunca veio antes para o Brasil, certo? Então, tem coisa muito legal vindo pela Palimpsestos, inclusive, trabalho aí do pessoal lá, do Rogério e da Marina, certo? E as minhas considerações são essas. Show de bola. Quero lembrar, galera, também uma das questões que eu acho que vale a pena, você que gosta de arte, gosta de tarô, dá uma estudada dentro desse livro, dentro desse material da Pamela, esse quê de imortal, que a gente continua olhando as artes e elas são contemporâneas ainda, elas são atemporais. Quais foram as escolhas que ela colocou para criar uma arte que ela é confortável para os nossos olhos já fazem mais de 100 anos, assim. Então, isso é uma habilidade, isso é uma coisa incrível que a gente tem. Então, vale a pena você dar uma olhada no porquê. O que tornou aquilo tão presente, tão infinito, tão eterno na arte dela? Tem muita coisa. O fato dela ter dela ser esse caldeirão
de influências, o fato dela simplificar as coisas, buscar umas formas mais naturais, ajuda muito a gente a se identificar, a estar pertencendo a todos os momentos. O fato dela pegar os conteúdos do Liberty e não colocar aquelas maluquice de fundo de chama muito louco, uma pantera correndo do lado e não sei o que, do dragão, do lagarto. Não, ela simplifica, bota o gatinho, bota o fundo num lugar quente, arenoso, pá. Isso é muito bacana. Enfim, é alguém que precisamos voltar a falar sobre, precisamos refletir sobre, e é muito bacana ter acesso a esse material da Pamela. Como professores de tarô, como tarólogos, como pesquisadores de tarô, que nós somos aqui, a gente pira muito na possibilidade de ter esse material ao acesso. Então, para mim, foi muito bacana. E, por fim, Marina Jordal, o que você achou desse programa? Suas considerações a esse respeito? Eu fico muito agradecida, porque acompanho seu trabalho já há algum tempo, todo o seu apoio a Palimpsestos, todas aquelas lives que você fez com o Rogério na época do SPER, acho incrível e admiro muito vocês. Fiquei muito feliz de conhecer o Andy, que eu infelizmente ainda não conhecia, mas agora eu vou, porque assim, vamos conversar mais sobre arte. Por favor. Foi incrível, maravilhoso, eu fico muito agradecida e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse trabalho que vai sair. E a gente tem mais alguns projetos de tarô aí para frente. Então, se gostarem do projeto da Pamela, fica de olho que logo vai sair um clássico por aí, muito importante também. Show de bola, show de bola. E como eu não lembro como é que termina esse programa, Rodrigo Grola, como é que a gente encerra esse programa? Termina, só fala tchau? No caos, cara. A gente só fala, não esquece que você que está vendo isso aqui pelo YouTube, que saiu, se eu não me engano, hoje no YouTube, e esse por hoje seria 17 de junho? Mas nós estamos gravando bem antes, e para você assistir ao vivo, como nós, basta ser nosso apoiador também. Nosso apoiador está aqui assistindo ao vivo. Você já vai lá no Catarse mesmo apoiar a Pamela? Aproveita e vai no catarse.me/Lifrod. Já estica que mais 10 pontinhos? E dá um apoio da Pamela, depois apoia esses meninos. Exatamente. Porque vocês viram que a gente só chama pra cá. E apoia nós. A gente só chama pra cá quem a gente gosta e a gente não tem patrocínio de ninguém grande, né? Então dá uma ajuda a gente aí pra continuar xingando sem problema. Você acha que ia ficar barato advogado pro Grola? Não fica. Fica xingando, ofendendo todo mundo. Não, agora o insulto é igual o Andy. Aquele autor. Então, cola com a gente. No mais, muito obrigado, senhoras e senhores. Até o nosso próximo programa. Todo mundo dando tchauzinho. Tchau! Tem que falar tchau, gente. É um podcast. Tchau! Tchau, pode crer. Tchau. Esqueci que tem a galera do áudio. Foi mal. Exatamente.